Bem-vindo ao canal e-Audiolivro. Descubra agora a plataforma de audiolivros Odyssey, livre de censura. Não perca tempo e siga o canal em odyssey.com/e-audiolivro. Livro A Cidade das Sombras, de Jane Dupral. As instruções. Quando a cidade de Imber acabou de ser construída e ainda não era habitada, o mestre de obras e o assistente, ambos cansados, sentaram-se para falar do futuro. Não devem sair da cidade pelo menos durante 200 anos, disse o mestre de obras. Ou talvez 220. Será tempo suficiente? Perguntou o seu assistente. Deve ser. Não é possível saber com certeza. E quando chegar o momento, disse o assistente, como é que as pessoas saberão o que fazer? Forneceremos instruções, é claro, respondeu o mestre de obras. Mas quem guardará as instruções? Em quem podemos confiar para mantê-las seguras e em segredo durante todo esse tempo? O presidente da cidade guardará as instruções, disse o mestre de obras. Vamos pô-las numa caixa com o fecho de abertura controlada por um relógio, regulado para se abrir na data certa. E diremos ao presidente o que está na caixa? Perguntou o assistente. Não, apenas que se trata de uma informação de que eles não necessitarão e que não devem ver até a caixa se abrir por si própria. Então, o primeiro presidente passará a caixa ao seguinte e esse ao seu sucessor e assim por diante ao longo dos anos, e todos eles manterão segredo, durante todo esse tempo. O que mais podemos fazer? Perguntou o mestre de obras. Não há certezas neste empreendimento. Talvez nessa altura já não exista ninguém na cidade, nem qualquer lugar seguro para regressar. Assim, a caixa foi entregue à primeira presidente de Imber com a recomendação de que a guardasse com muito cuidado e ela jurou solenemente não revelar o segredo. Quando envelheceu e chegou o momento de deixar o seu cargo, explicou o caso da caixa ao seu sucessor, que também guardou o segredo cuidadosamente, assim como o presidente seguinte. Tudo correu como planejado durante muitos anos. Mas o sétimo presidente de Imber era menos honrado do que os seus antecessores e encontrava-se numa situação desesperada. Estava doente, tinha a doença da tosse, que era comum então na cidade, e pensou que talvez a caixa contivesse o segredo que lhe salvaria a vida. Tirou-a do seu esconderijo na cave da câmara de reuniões e levou-a para casa, onde se atirou a ela com um martelo. Mas já lhe faltavam as forças. Só conseguiu amassar um pouco a tampa. E, antes de voltar a pôr a caixa no seu esconderijo secreto ou falar dela ao seu sucessor, morreu. A caixa acabou no armário, enfurnada por trás de alguns velhos sacos e trouxas de roupa. Ali ficou, sem que ninguém reparasse nela, ano após ano, até chegar o seu momento e a fechadura se abrir silenciosamente. Capítulo 1. Dia da atribuição de serviço. Na cidade de Imber, o céu estava sempre escuro. A única luz provinha de grandes focos montados nos edifícios e no topo dos postes no meio das praças maiores. Quando as luzes estavam acesas, projetavam um clarão amarelado sobre as ruas. As pessoas que passavam debaixo delas lançavam nos passeios sombras compridas, que se encurtavam e alongavam de novo. Quando as luzes estavam apagadas, entre as 9 da noite e as 6 da manhã, a cidade ficava tão escura que era como se as pessoas andassem com vendas nos olhos. Por vezes, ficava escuro no meio do dia. A cidade de Imber era velha e tudo o que existia nela, incluindo as linhas de eletricidade, estava precisando de conserto. Por isso, de vez em quando as luzes tremeluziam e se apagavam. Para os habitantes de Imber, esses momentos eram terríveis. Ao pararem no meio da rua ou ficarem imóveis como estátuas nas suas casas, com medo de se moverem nas trevas absolutas, recordavam de algo que preferiam não pensar, que, um dia, as luzes da cidade poderiam se apagar e nunca mais voltar a acender. Mas na maior parte do tempo a vida prosseguia como sempre. As pessoas crescidas trabalhavam e os mais novos, até atingirem a idade de 12 anos, iam à escola. No último dia do seu último ano, que se chamava Dia da Atribuição de Serviço, eram-lhes atribuídos trabalhos. Os alunos finalistas ocupavam a sala 8 da escola de Imber. No dia da atribuição de serviço, no ano 241, esta sala, normalmente bastante ruidosa logo de manhã, estava mergulhada em silêncio. Os 24 alunos estavam todos sentados muito direitos e quietos nas carteiras, que já eram pequenas demais para eles. Esperavam. As carteiras estavam dispostas em 4 filas de 6, umas atrás das outras. Na última fila estava sentada uma menina magra que se chamava Lina Mayfleer.
Enrolava uma madeixa do seu cabelo escuro e comprido em volta do dedo, enrolava e desenrolava, uma e outra vez. Por vezes arrancava um fio da sua capa esfarrapada ou abaixava-se para puxar as meias, que tinham perdido o elástico e teimavam em escorregar para os tornozelos. Batia com um dos pés no chão, discretamente. Na segunda fila encontrava-se um menino chamado Dom Arro. Estava sentado com as costas curvadas, os olhos bem fechados, se concentrando, e as mãos juntas com força. Seu cabelo parecia desgrenhado, como se já não o penteasse há uns tempos. Tinha sobrancelhas escuras e grossas, que normalmente lhe davam um ar sério, e, quando ele estava ansioso ou zangado, se uniam, formando um traço contínuo por cima dos olhos. O seu casaco de bombazina castanha era tão velho que mal se via o canelado. Tanto a menina como o menino estavam formulando desejos urgentes. O desejo do Dom era muito específico. Repetia uma e outra vez, mexendo os lábios ligeiramente, como se, dizendo 1000 vezes, pudesse torná-lo realidade. Lina não estava formulando seu desejo em palavras, mas em imagens. Via-se correndo pelas ruas da cidade com um casaco vermelho. Tentava tornar esta imagem tão viva e real quanto possível. Lina ergueu os olhos e olhou à sua volta. Despediu-se silenciosamente de tudo o que lhe era familiar há tanto tempo. Adeus à planta da cidade de Imber na sua moldura de madeira cheia de marcas e ao armário em cujas prateleiras estavam o livro dos números, o livro das letras e o livro da cidade de Imber. Adeus às gavetas do armário etiquetadas papel novo e papel velho. Adeus aos 3 candeeiros no teto, que, onde quer que uma pessoa estivesse sentada, pareciam sempre lançar a sombra da cabeça sobre o papel em que se estava escrevendo. E adeus à professora, a senhorita Thor, que tinha terminado o seu discurso do último dia na escola, desejando-lhes sorte na vida que estavam prestes a iniciar. Agora, como já não tinha mais o que dizer, estava de pé junto à sua mesa, com o chale esfiapado em volta dos ombros. E o presidente, o convidado de honra, não tinha chegado ainda. Alguém arrastou o pé no chão para trás e para a frente. A senhorita Thor suspirou. Depois, a porta se abriu com um rangido e o presidente entrou na sala. Parecia aborrecido, como se os alunos é que tivessem chegado tarde. Bem-vindo, senhor presidente Cole, disse a senhorita Thor. Estendeu-lhe a mão. O presidente sorriu. Senhorita Thor, disse, envolvendo a mão dela nas suas. Saudações. Mais um ano. O presidente era um homem enorme e muito pesado, e tinha uma barriga tão grande que os braços pareciam os apêndices pequenos balançando ao lado do corpo. Numa das mãos trazia um saquinho de pano. Avançou com passos pesados para a parte da frente da sala e olhou para os alunos. O seu rosto cinzento e balofo parecia ser revestido por algo mais rígido do que pele normal. Raramente mostrava animação, além de um sorriso, que trazia agora afivelado. Jovens da classe mais avançada, começou o presidente. Interrompeu-se e esquadrinhou a sala durante algum tempo. O seu olhar parecia vir de um ponto muito lá atrás, dentro da sua cabeça. Acenou lentamente com a cabeça. Hoje é o dia da atribuição de serviço, não é? É primeiro. Acabamos os estudos. Em seguida, servimos a nossa cidade. Mais uma vez passou um olhar pelas filas de alunos e mais uma vez acenou com a cabeça, como se alguém tivesse confirmado o que ele acabará de dizer. Pôs o saquinho em cima da mesa da senhorita Thor e pousou a mão em cima. E que serviço será, hein? Talvez cada um esteja fazendo essa pergunta a si mesmo. Sorriu mais uma vez e as suas grandes bochechas dobraram-se como cortinados. As mãos de Lina estavam frias. Aconchegou a capa aos ombros e meteu as mãos entre os joelhos. Por favor, apresse-se, senhor presidente, pediu mentalmente. Por favor, deixe-nos escolher e acabar com isto de uma vez. Dom estava pensando a mesma coisa, mas não pedia por favor. Algo a não se esquecer, disse o presidente, erguendo um dedo. O emprego que lhe será atribuído hoje será por 3 anos. Em seguida virá a avaliação. Desempenham bem o trabalho. Ótimo. Podem continuar a fazê-lo. Desempenham-no insatisfatoriamente. Há uma necessidade maior noutro local. Serão deslocados. É extremamente importante, disse ele, apontando para os alunos, que todo o trabalho de Imber seja realizado. Seja realizado em condições. Pegou o saquinho e desatou os cordões. Muito bem. Vamos começar então. Um processo simples. Vem um de cada vez. Coloca a mão no saco. Tira um papel. Leu em voz alta. Sorriu e acenou com a cabeça. O seu queixo duplo avançou e recuou. Quem quer ser o primeiro? Ninguém se mexeu.
Lina fitou o tampo da sua carteira. Houve um longo silêncio. Depois, Lizzie Bisco, uma das melhores amigas de Lina, pôs-se de pé. Eu gostaria de ser a primeira, disse na sua voz ofegante e aguda. Muito bem. Avance. Lizzie foi para junto do presidente. Devido ao seu cabelo ruivo, parecia uma faísca brilhante ao lado dele. Agora escolha, disse o presidente, estendendo a mão com o saco aberto e pondo a outra mão atrás das costas, como se quisesse mostrar que não interferiria no processo. Lizzie colocou a mão no saco e tirou um quadradinho de papel muito bem dobrado. Desdobrou-o cuidadosamente. Lina não conseguia ver a expressão do rosto de Lizzie, mas ouviu o tom decepcionado da sua voz quando ela leu em voz alta. Funcionária do depósito de abastecimento. Muito bem, disse o presidente. Um emprego de importância vital. Lizzie voltou desconsolada para o seu lugar. Lina sorriu-lhe, mas ela respondeu com uma careta de azedume. Funcionária do depósito de abastecimento não podia ser considerado um mau emprego, mas era bastante monótono. A funcionária do depósito de abastecimento ficava sentada num balcão comprido, recebia encomendas dos lojistas de Imber e mandava buscar tudo o que era necessário na vasta rede de armazéns por baixo das ruas de Imber. Nos armazéns havia produtos de todos os tipos, comida enlatada, peças de vestuário, cobertores, lâmpadas, medicamentos, tachos e panelas, resmas de papel, sabão, mais lâmpadas, tudo aquilo de que os habitantes de Imber pudessem necessitar. Os funcionários ficavam sentados com os seus livros-razão à frente deles todo o dia, registrando as encomendas que chegavam e os produtos que saíam. Lizzie não gostava de ficar parada, um outro trabalho seria mais adequado para ela, pensou Lina, mensageira, talvez, o emprego que Lina pretendia. Os mensageiros corriam pela cidade todo o dia, iam a todos os lados, viam tudo. O seguinte, disse o presidente. Desta vez, levantaram-se duas pessoas ao mesmo tempo, Orly Gordon e Chet Noah. Orly sentou-se logo outra vez e Chet aproximou-se do presidente. Escolha, jovem, disse o presidente. Chet escolheu. Desdobrou o seu papel. Ajudante de eletricista, leu, e o seu rosto abriu-se num sorriso. Lina ouviu alguém expirar rapidamente. Quando olhou para Dawn, viu cobrindo a boca com a mão. Nunca se sabia que trabalhos estariam vagos em cada ano. Em alguns anos havia vários trabalhos bons, como ajudante das estufas, assistente de guardião do tempo ou mensageiro, e nenhum trabalho ruim. Noutros anos encontravam-se uma mistura de empregos tais como trabalhador do sistema de canalizações, separador de lixos e raspador de bolor. Mas havia sempre pelo menos uma ou duas vagas de assistente de eletricista. Resolver problemas de eletricidade era o trabalho mais importante em Imber e um número maior de pessoas trabalhava nesse setor do que em qualquer outro. Orly Gordon foi a seguinte. Ficou com o trabalho de assistente de reparações de construções, que era um bom emprego para ela. Ela era uma menina forte e gostava de trabalhos pesados. Vindy Chance ia ser ajudante de estufas. Ao voltar ao seu lugar, deu um sorriso rasgado a Lina. Vai trabalhar com a Clary, pensou Lina. Que sorte! Até então, ninguém receberá um trabalho ruim mesmo. Talvez este ano não houvesse nenhum trabalho ruim. Esta ideia animou-a. Além disso, tinha chegado a um ponto em que a expectativa estava lhe dando dor de estômago. Por isso, quando Vindy se sentou, ainda antes do presidente dizer o seguinte, Lina levantou-se e avançou. O saquinho era de um tecido verde desbotado, com um cordão preto para fechá-lo. Lina hesitou por uns instantes e depois meteu a mão dentro do saco e roçou os dedos pelos papelinhos. Sentindo-se como se estivesse para pular de um prédio alto, pegou num papel. Desdobrou-o. As palavras estavam escritas em tinta preta, em maiúsculas pequenas e cuidadas. Trabalhadora do sistema de canalizações, era o que dizia. Ela fitou aquelas palavras. Em voz alta, por favor, disse o presidente. Trabalhadora do sistema de canalizações, disse Lina no murmúrio sufocado. Mais alto, disse o presidente. Trabalhadora do sistema de canalizações, disse Lina mais uma vez, em voz alta e embargada. Na sala ouviram-se suspiros de pena. Com os olhos pregados no chão, Lina voltou para o seu lugar e sentou-se. Os trabalhadores do sistema de canalizações trabalhavam por baixo dos armazéns, no labirinto subterrâneo de túneis onde se situavam os canos de água e dos esgotos de Imber. Passavam o dia consertando vazamentos e substituindo juntas de canos. Os trabalhadores se molhavam e passavam frio. Podia até ser perigoso. Um rio subterrâneo com uma corrente forte passava pelo sistema de canalizações. De vez em quando,
alguém caía nele e desaparecia. Ocasionalmente, as pessoas também se perdiam nos túneis, quando se afastavam demais. Desolada, Lina fitou a letra B que alguém tinha gravado no tampo da sua carteira há muito tempo. Qualquer outra coisa teria sido preferível à trabalhadora no sistema de canalizações. Ajudante das estufas era a sua segunda escolha. Pôs-se a imaginar com desânimo o ar quente e o cheiro de terra das estufas, onde poderia ter trabalhado com Clary, a gerente das estufas, alguém que ela conhecia desde sempre. Também teria lhe agradado ser assistente médica, colocando ataduras em ferimentos e ossos quebrados. Até mesmo varredora de ruas ou puxadora de carroças teriam sido melhor. Pelo menos assim poderia ficar na superfície, com espaço e pessoas à sua volta. Pensou que trabalhar no sistema de canalizações devia ser como estar enterrada viva. Um a um, os outros alunos foram escolhendo os seus empregos. Nenhum ficou com um emprego tão horrível quanto o de Lina. Por fim, a última pessoa levantou-se de seu lugar e dirigiu-se para a frente da sala. Era Dawn. Tinha as sobrancelhas escuras franzidas, numa expressão de grande concentração. As mãos estavam fechadas em punho ao lado do corpo, viu Lina. Dawn meteu a mão no saco e tirou o último papelinho. Fez uma pausa, agarrando-o com força. Vamos lá, disse o presidente. Leia. Desdobrando o papel, Dawn leu. Mensageiro, e franziu a testa, amarfanhou o papel e atirou-o no chão. Lina respirou fundo, toda a turma se mexeu no lugar, com a surpresa. Por que é que alguém ficaria zangado por ter tirado o emprego de mensageiro? Mau comportamento. Berrou o presidente. Com os olhos esbugalhados e uma expressão ameaçadora disse. Vá para o teu lugar imediatamente. Dawn deu um pontapé no papel amarrotado, atirando-o para um canto. Em seguida foi em 2 passos para sua carteira e atirou-se no assento. O presidente inspirou e piscou os olhos, furioso. Uma vergonha, disse, olhando com severidade para Dawn. Uma exibição infantil de mau humor. Os estudantes deveriam ficar contentes por trabalharem para a sua cidade. Imber prosperará se todos os cidadãos fizerem o seu melhor. Enquanto falava, de dedo em riste, percorria lentamente com os olhos os rostos dos alunos. Subitamente, Dawn falou. Mas Imber não está prosperando. Gritou. Tudo está cada vez pior. Silêncio. Berrou o presidente. Os cortes de energia. Gritou Dawn. Saltou do seu lugar. Agora, a luz anda sempre falhando. E a falta de produtos, a falta de tudo. Se alguém não fizer alguma coisa, vai acontecer algo terrível. Lina escutava-o com o coração batendo com força. O que estava acontecendo com Dawn? Por que é que ele parecia tão incomodado? Estava levando as coisas a sério demais, como sempre. A senhorita Thor dirigiu-se ao lugar de Dawn e pôs-lhe a mão no ombro. Agora sente-se, disse em voz baixa. Mas Dawn ficou de pé. O presidente parecia furioso. Durante uns momentos não disse nada. Depois sorriu, mostrando uma fila muito reta de dentes cinzentos. Senhorita Thor, disse. E quem afinal é este jovem? Sou Dawn Arrow, disse Dawn. Não o esquecerei, disse o presidente. Olhou longamente para Dawn e depois voltou-se para a turma e sorriu mais uma vez. Parabéns a todos, disse. Bem-vindos à força de trabalho de Imber. Senhorita Thor. Turma. Obrigado. O presidente cumprimentou a senhorita Thor e foi embora. Os alunos pegaram seus casacos e bonés e saíram da sala em fila. Lina percorreu o átrio largo com Liz, que disse. Pobre de você. Eu pensei que tinha ficado com um trabalho ruim, mas o seu é o pior. Sinto-me cheia de sorte, comparada contigo. À porta da escola, Lizzie despediu-se e foi embora correndo, como se a má sorte de Lina fosse uma doença que ela pudesse pegar. Lina deixou-se ficar na escada durante uns momentos, olhando para a Praça Arken, onde as pessoas passavam apressadas, entrouxadas nos seus casacos e chales, ou falavam umas com as outras nos círculos de luz junto aos enormes lampiões. Um rapaz com um casaco vermelho de mensageiro corria em direção à Câmara de Reuniões. Na rua Otterville, um homem puxava uma carroça cheia de sacos de batatas. E nos edifícios em toda a volta da praça, filas de janelas iluminadas brilhavam com um brilho amarelo e dourado. Lina suspirou. Era aqui que ela queria estar, aqui em cima, onde tudo acontecia, não debaixo do solo. Alguém bateu em seu ombro. Sobressaltada, voltou-se e viu Dawn atrás de si. O seu rosto magro parecia pálido. Troca comigo. Pediu ele. Trocar. Sim, trocar de emprego. Não quero perder o meu tempo sendo mensageiro. Quero ajudar a salvar a cidade,
não andar em corridinhas transmitindo fofocas. Lina estava boquiaberta. Prefere trabalhar no sistema de canalizações. O que eu queria era ser ajudante de eletricista, disse Dawn. Mas o chefe não troca, claro. O trabalho no sistema de canalizações é o segundo melhor. Mas por quê? Porque o gerador está no sistema de canalizações, disse Dawn. Lina sabia do gerador, evidentemente. De uma forma misteriosa, transformava a corrente do rio em energia para a cidade. Ouvia-se o seu ressoar surdo quando se estava na Praça Plumer. Preciso ver o gerador, disse Dawn. Tenho algumas ideias quanto ao assunto. Enfiou as mãos nos bolsos. Então, disse, troca comigo. Sim, gritou Lina. Ser mensageira é tudo que eu mais quero. E não era de modo algum um trabalho inútil, na sua opinião. Não se podia esperar que as pessoas atravessassem meia cidade cada vez que queriam se comunicar com alguém. Os mensageiros estabeleciam ligações entre as pessoas. De qualquer forma, quer fosse importante ou não, o trabalho de mensageira era, por acaso, o ideal para Lina. Ela adorava correr. Podia correr para sempre. E adorava explorar todos os cantos e esquinas da cidade, que era o que um mensageiro fazia. Então está bem, disse Dawn. Entregou-lhe seu papel amarrotado, que devia ter ido apanhar no canto da sala. Lina meteu a mão no bolso, tirou o seu papel e entregou-o. Obrigado, disse ele. De nada, disse Lina. Foi invadida por uma onda de felicidade, e a felicidade dava-lhe sempre vontade de correr. Desceu os degraus de 3 em 3 e correu pela Rua Broad em direção à sua casa. Capítulo 2. Uma mensagem para o presidente. Muitas vezes, Lina ia da escola para casa por caminhos diferentes. Por vezes, só para variar, dava a volta na Praça Sparkvalo ou ia até mais acima, passando pelas lojas de conserto de calçados na Rua Liveri. Mas hoje tomou o caminho mais curto, porque estava ansiosa para chegar em casa e contar as suas novidades. Corria depressa e sem problemas pelas ruas de Imber. Todas as esquinas, todos os becos, todos os edifícios lhe eram familiares. Sabia sempre onde se encontrava, embora a maior parte das ruas tivesse mais ou menos a mesma aparência. Todas eram ladeadas por velhos prédios de pedra de 2 andares, cujas janelas e portas não eram pintadas há muito tempo. No térreo havia lojas. Por cima das lojas encontravam-se os apartamentos onde viviam as pessoas. Todos os prédios, no local de junção da parede e do telhado, estavam equipados com uma fila de focos, grandes candeeiros em forma de cone que lançavam um forte clarão amarelo. Paredes de pedra, janelas iluminadas, formas entrouxadas de pessoas agasalhadas, Lina passava por elas voando. Sentia uma imensa força nas suas pernas delgadas, como se fossem a madeira de um arco, flexível e elástica. Dardejava por entre os obstáculos, peças de mobiliário quebradas, deixadas na rua em montes para os lixeiros, fogões e frigoríficos que já não tinham conserto, vendedores ambulantes sentados no passeio com a mercadoria espalhada à sua volta. Saltava por cima de brechas e buracos. Quando chegou à Rua After, abrandou o passo. Esta rua estava envolvida em sombra. 4 dos lampiões estavam avariados e não tinham sido consertados ainda. Por um instante, Lina pensou no boato que tinha ouvido sobre as lâmpadas. Constava que alguns tipos de lâmpadas estavam completamente esgotados. Ela estava acostumada que houvesse falta de coisas, todo mundo estava, mas não de lâmpadas. Se as lâmpadas para a iluminação pública se esgotassem, as únicas luzes seriam as dos interiores dos prédios. O que aconteceria então? No escuro, como as pessoas poderiam se orientar nas ruas? Em algum lugar dentro de si sentiu um sombrio receio. Pensou no desabafo de Dawn nas aulas. Será que as coisas estavam realmente assim tão ruins como ele dissera? Lina não queria acreditar. Afastou esse pensamento. Ao virar para a Rua Budloy, acelerou de novo o passo. Passou por uma fila de clientes à espera para entrarem no mercado de verduras, com suas sacolas de compras penduradas nos braços. Na esquina da Rua Oliver evitou um grupo de lavadeiras que caminhavam a custo com sacos de roupa lavada e alguns carregadores levando uma mesa quebrada. Passou por um varredor de ruas, que estava deslocando poeira de um lado para o outro com a sua vassoura. Tenho tanta sorte, pensou, fiquei com o trabalho que queria. E, ainda por cima, graças a Dom Arro. Quando eram menores, Lina e Dom eram amigos. Juntos, exploravam os becos escusos e os limites pouco iluminados da cidade. Mas quando estavam no 4º ano, tinham começado a se afastar um do outro. Tudo começou num dia durante um intervalo das aulas,
quando os alunos da turma estavam brincando nas escadas da frente da escola. Eu consigo descer 3 degraus de uma vez, gabava-se alguém. Eu consigo pular num pé só, dizia outro aluno. Os outros se juntavam ao coro. Eu consigo fazer o pino contra a coluna. Eu consigo saltar por cima do caixote de lixo. Logo que uma das crianças fazia uma coisa, todas as outras a imitavam, para provar que também eram capazes de fazê-la. Lina conseguia fazer tudo, mesmo quando os desafios se tornavam mais insensatos. Um dia, ela disse aos gritos o mais insensato de todos: eu consigo subir no poste de luz. Por um segundo, todos ficaram pasmos olhando para ela. Mas Lina atravessou a rua correndo, tirou os sapatos e as meias e enrolou-se em volta do metal frio do poste. Fincando os pés descalços, foi subindo aos poucos. Não chegou muito alto, porque largou o poste e caiu de costas. As outras crianças riram e ela também. Eu não disse que subia até o alto, explicou ela. Só disse que subia o poste. Os outros avançaram para tentar cometer a mesma proeza. Lizzie não queria tirar as meias, tinha os pés muito frios, disse ela, e por isso escorregava. Ford Pen não tinha força suficiente para conseguir tirar os 2 pés do chão. A seguir foi a vez de Dawn. Descalçou os sapatos e as meias e arrumou-os muito direitinhos na base do poste. Depois anunciou, com os seus modos sérios: vou chegar até lá em cima, e, agarrando-se ao poste, começou a subir, usando os pés para se impulsionar e com os joelhos voltados para fora. Içou o corpo, deu mais uma guinada com os pés, já tinha ultrapassado o ponto que Lina tinha conseguido atingir, mas, de repente, as mãos escorregaram pelo poste e ele caiu na vertical. Aterrissou de traseiro, ficando com as pernas no ar. Lina riu. Não devia, talvez ele tivesse se machucado. Mas era um espetáculo tão engraçado que ela não conseguiu resistir. Dawn não tinha se machucado. Podia ter se levantado e, com uma careta, se afastado. Mas levava tudo a sério. Quando ouviu as risadas de Lina e dos outros, ficou com o rosto ensombrado. A irritação borbulhava nele como água fervente. Não se atreva a rir de mim, disse a Lina. Eu fiz melhor do que você. De qualquer maneira, foi uma ideia estúpida mesmo, subir o poste, acrescentou. E, enquanto ele estava aos berros, todo corado, a professora, a senhora Polster, saiu para as escadas e viu-o. Agarrou Dawn pelo colarinho e levou-o ao gabinete do diretor da escola, onde ele ouviu uma reprimenda que, na sua opinião, não merecia. Depois desse dia, Lina e Dawn quase nem olhavam um para o outro quando se cruzavam no átrio. Ao princípio era porque estavam furiosos ainda devido ao que tinha acontecido. Dawn não gostava que rissem dele, Lina não gostava que berrassem com ela. Ao fim de algum tempo, a recordação do incidente do poste elétrico desvaneceu-se, mas, nessa altura, já estavam habituados a não serem amigos. Quando chegaram aos 12 anos, não passavam de colegas de turma. Lina era amiga de Vindy Chance, Orly Gordon, acima de tudo, da ruiva Lizzie Bisco, que conseguia correr quase tão rapidamente quanto Lina e falava 3 vezes mais depressa. Agora, enquanto ia para casa a toda velocidade, Lina sentiu uma imensa gratidão para com Dawn e formulou o desejo de que não lhe acontecesse nada de mal no sistema de canalizações. Talvez os dois voltassem a ser amigos. Ela gostaria de lhe fazer algumas perguntas sobre o sistema de canalizações. Sentia uma certa curiosidade. Quando chegou à rua Greystone, passou por Clary Lane, que ia provavelmente a caminho das estufas. Clary acenou-lhe e perguntou: que emprego? E Lina respondeu: mensageira. E continuou a correr. Lina morava na Praça Killium, por cima da loja de linhas da sua avó. Quando chegou à loja, entrou de rompante e gritou: vovó, sou mensageira. A loja da vovó fora em tempos um local muito bem arrumado, onde cada novelo e cada carretel de linhas tinham o seu lugar nos cubículos que forravam as paredes. Todas as lãs e linhas eram de roupas velhas, surradas demais para continuarem a ser usadas. A vovó desfazia camisolas e descosia as costuras de vestidos, casacos e calças, dobava as lãs em novelos e enrolava as linhas em carretéis e as pessoas compravam os novelos e os carretéis de linha para costurarem roupas novas. Mas agora a loja estava numa enorme confusão. Dos cubículos pendiam fios soltos e por dobar e os castanhos, cinzentos e púrpuras estavam misturados com os ocres, os verdes olivas e os azuis escuros. Muitas vezes, os clientes da vovó tinham que passar meia hora desembaraçando a lã da cor de ferrugem da lã cor de lama ou tentando encontrar o fio de uma meada toda embaraçada. A vovó não ajudava muito.
Na maior parte dos dias cochilava por trás do balcão na sua cadeira de balanço. Era onde estava quando Lina entrou de rompante com as suas novidades. Lina viu que a vovó tinha se esquecido de prender o cabelo nessa manhã. Estava todo espetado em volta da cabeça, num emaranhado branco e crespo. A vovó levantou-se com um ar sobressaltado. Você não é mensageira, querida, é estudante, disse. Mas, vovó, hoje era o dia da atribuição de serviço. Era o dia de saber o meu emprego. E sou mensageira. Os olhos da vovó iluminaram-se e ela assentou uma palmada no balcão. Me lembrei. Gritou. Mensageira, que emprego bacana. Vai ser uma ótima mensageira. A irmãzinha de Lina saiu com passos incertos da parte de trás do balcão. O seu rosto era redondo e os olhos castanhos também eram redondos. No topo da cabeça tinha uma madeixa de cabelo castanho atada com um pedaço de fio vermelho. Agarrou-se aos joelhos de Lina. Uina, disse. Lina inclinou-se e pegou nas mãos da irmã. Pope, a sua irmã arranjou um bom emprego. Está contente, Pope. Está toda orgulhosa. Pope disse algo que soava como tente. Lina riu, pegou a irmã e pôs-se a dançar com ela pela loja. O amor que Lina sentia pela sua irmãzinha era como uma dor no peito. A criança e a vovó eram toda a família que lhe restava. Há 2 anos, numa altura em que a doença da tosse alastrava pela cidade mais uma vez, seu pai tinha morrido. Alguns meses depois a mãe, ao dar à luz a Pope, morrera também. Lina sentia a falta dos seus pais com uma dor que era tão aguda como o que sentia por Pope, mas diferente, porque era uma sensação de vazio. Quando começa? Perguntou a vovó. Amanhã, disse Lina. Apresento-me na estação de mensageiros às 8 horas. Vai ser uma mensageira famosa, disse a vovó. Veloz e famosa. Levando Pope consigo, Lina saiu da loja e subiu as escadas para o apartamento. Era um apartamento pequeno, somente com 4 aposentos, mas havia tantas coisas nele que poderiam encher 20. Coisas que tinham pertencido aos pais de Lina, aos avós dela e até mesmo aos avós dos pais. Coisas velhas, quebradas, lascadas, esfiapadas, que tinham sido remendadas e consertadas dezenas ou centenas de vezes. Os habitantes de Imber raramente jogavam alguma coisa fora. Usavam ao máximo tudo o que possuíam. No apartamento de Lina, havia camadas de tapetes e carpetes no fio cobrindo o chão, tornando-o macio, mas incerto. Encostado a uma parede encontrava-se um sofá baixo e mole com pés de madeira em forma de bolas e em cima do sofá havia cobertores e almofadões, tantos que era preciso atirar alguns no chão para uma pessoa poder se sentar. Na parede em frente havia 2 mesas desengonçadas, sobre as quais se encontrava uma miscelânea de pratos e garrafas, xícaras e tigelas, garfos e colheres desemparelhados, montinhos de papel usado, pedaços de fio de embrulho em novelos emaranhados e alguns lápis já muito pequenos. Havia 4 candeeiros, 2 altos, no chão, e 2 pequenos, em cima das mesas. E perto do teto, em fileiras incertas, casacos, xales, blusas e camisolas estavam pendurados em ganchos, e havia prateleiras com tachos e panelas, frascos com etiquetas ilegíveis e caixas de botões e alfinetes. Onde não havia prateleiras, as paredes tinham sido decoradas com coisas bonitas, uma etiqueta de uma lata de pêssegos, algumas flores amarelas secas, uma tira de tecido de cor púrpura, já desbotado, mas ainda bonito. Havia também desenhos. Lina tinha-os feito a partir da sua imaginação. Eram imagens de uma cidade parecida com Imber, mas os seus edifícios eram mais elegantes e altos e tinham mais janelas. Um dos desenhos tinha caído no chão. Lina pegou-o e voltou a espetá-lo na parede. Deixou-se ficar por uns instantes olhando para as imagens. Tinha desenhado sempre a mesma cidade. Por vezes desenhava à vista de longe, outras vezes escolhia um dos seus edifícios e desenhava-o em pormenores. Punha escadarias e lampiões e carroças. Às vezes tentava desenhar as pessoas que viviam na cidade, embora não fosse lá muito boa para desenhar pessoas. As cabeças saíam sempre pequenas demais e as mãos pareciam aranhas. Um dos desenhos retratava uma cena em que os habitantes da cidade saudavam Lina à sua chegada. Ela era a primeira pessoa de fora da cidade que viam. Discutiam uns com os outros para decidir quem seria o primeiro a convidá-la para a sua casa. Lina imaginava esta cidade com tal clareza que quase acreditava que ela era real. Mas sabia que não podia ser. O livro da cidade de Imber, que todas as crianças estudavam na escola, ensinava outra coisa. A cidade de Imber foi construída para nós há muito tempo pelos construtores, dizia o livro. É a única luz no mundo escuro. Para além de Imber,
A escuridão se alastra para sempre em todas as direções. Lina já tinha ido até a fronteira de Imber. Nas imediações da lixeira fitara as trevas para além da cidade, as regiões desconhecidas. Nunca ninguém penetrara nas regiões desconhecidas, ou, pelo menos, ninguém tinha ido longe e regressara. E também jamais nenhuma pessoa das regiões desconhecidas chegará a Imber. Tanto quanto se sabia, a escuridão estendia-se a perder de vista. Mesmo assim, Lina queria que a outra cidade existisse. Na sua imaginação, ela era tão bela. E parecia tão real. Por vezes ansiava por ir para lá e levar consigo todas as pessoas de Imber. Mas agora não estava pensando na outra cidade. Hoje sentia-se feliz por estar exatamente onde estava. Sentou Pope no sofá. Espere aqui, disse. Foi para a cozinha, onde havia um fogão elétrico e um frigorífico que já não funcionava e onde guardavam copos e pratos, para mantê-los fora do alcance de Pope. Por cima do frigorífico havia prateleiras com mais panelas e frascos, mais colheres e facas, um relógio de corda que a vovó sempre se esquecia de dar corda e uma longa fila de latas. Lina tentava manter as latas arrumadas por ordem alfabética, de forma a poder encontrar rapidamente o que queria, mas a vovó andava sempre a desarrumá-las. Agora, viu Lina, havia feijões no fim da fila e tomates no início. Pegou uma lata que dizia bebida de bebe e um frasco de cenouras cozidas, abriu-os, verteu a bebida numa xícara e pôs as cenouras num pratinho e levou a xícara e o prato até o sofá onde Pope ainda estava sentada. Pope deixou escorrer a bebida de bebê pelo queixo. Comeu algumas das cenouras e enfiou outras entre as almofadas do sofá. Naquele momento, Lina sentia-se quase perfeitamente feliz. Não havia necessidade de pensar no destino da cidade agora. Amanhã seria uma mensageira. Limpou a mancha alaranjada do queixo de Pope. Não se preocupe, disse. Está tudo bem. A sede dos mensageiros ficava na rua Clovin, perto dos fundos da Câmara de Reuniões. Quando Lina chegou na manhã seguinte foi recebida pela capitã mensageira Alice Fleere, uma mulher ossuda com olhos claros e cabelo da cor de poeira. A nossa nova colaboradora, disse a capitã Fleere aos outros mensageiros, um grupo de 9 pessoas, que sorriram e acenaram com a cabeça a Lina. Tenho o seu casaco bem aqui, disse a capitã. Entregou a Lina um casaco vermelho como o que todos os mensageiros usavam. Era só um bocadinho grande. Da torre do relógio da Câmara de Reuniões veio uma badalada profunda e reverberante. 8 horas. Gritou a capitã Fleere. Acenou com o seu braço comprido, cada um ao seu posto. Enquanto o relógio batia as outras 7 badaladas, os mensageiros dispersaram em todas as direções. A capitã voltou-se para Lina. O seu posto, disse, é a Praça Garn. Com um aceno de cabeça, Lina preparava-se para partir quando a capitã a agarrou pelo colarinho. Ainda não te disse quais são as regras, disse ela. Ergueu um dedo torto. Primeira, quando um cliente te der uma mensagem, repita-a para confirmar que está correta. Segunda, use sempre o casaco vermelho para as pessoas te identificarem. Terceira, corra tão depressa quanto possível. Os teus clientes pagam 20 cêntimos por cada mensagem, independentemente da distância. Lina acenou com a cabeça. Eu sempre corro depressa, disse. Quarta, prosseguiu a capitã. Entregue a mensagem somente à pessoa a que se destina, a mais ninguém. Lina voltou a acenar com a cabeça. Saltava de um pé para o outro, ansiosa por começar a trabalhar. A capitã Fleere sorriu. Vai, disse, e Lina meteu o pé na estrada. Sentia-se forte, veloz e segura. Olhou de relance para o seu reflexo na vitrine de uma loja de reparação de mobiliário. Gostava do aspecto do seu cabelo escuro e comprido esvoaçando atrás de si, das suas pernas compridas com meias pretas e do seu casaco vermelho. O seu rosto, que nunca parecerá especialmente digno de nota, tinha uma espécie de beleza, por ela estar com um ar tão feliz. Mal entrou na Praça Garn, uma voz gritou. Mensageiro. O seu primeiro cliente. Era o velho Nat Prini, a chamá-la do banco onde sempre se sentava. Esta mensagem é para Ravene Parsons, Praça Selverton, número 18, disse ele. Ora, abaixe-se aqui. Ela abaixou-se e aproximou o ouvido dos bigodes dele. O velho disse numa voz lenta e rouca. Tenho o fogão avariado, não venha jantar. Ora, repita. Lina repetiu a mensagem. Muito bem, disse Nat Prini. Deu 20 cêntimos a Lina e ela atravessou a cidade correndo até a Praça Selverton. Aí encontrou Ravene Parsons, que também estava sentado num banco de jardim. Transmitiu-lhe a mensagem. Velho cabeça de nabo, resmungou ele. Velho e preguiçoso cara de pulga.
Ele não quer cozinhar. Não tem resposta. Lina voltou correndo para a Praça Garni e no caminho passou por um grupo de crentes. Estavam de pé numa roda, de mãos dadas, e cantavam uma das suas canções alegres. Lina tinha a impressão de que, ultimamente, havia mais crentes do que nunca. Não sabia no que acreditavam, mas o que quer que fosse devia torná-los felizes. Estavam sempre sorrindo. A sua cliente seguinte foi a senhora Polster, a professora da turma do 4º ano. Na aula da senhora Polster decoravam excertos de O Livro da Cidade de Imber todas as semanas. A senhora Polster tinha pautas nas paredes para tudo, com o nome de todos os alunos. Quando um aluno fazia algum trabalho corretamente, ela punha uma pinta verde ao lado do seu nome. Quando errava, punha uma pinta vermelha. Aquilo que precisam aprender, meninos, dizia sempre, na sua voz sonante e clara, é a diferença entre o que é correto e o que é errado em todas as áreas de suas vidas. Assim que tenham aprendido a diferença. Neste ponto parava, apontava para a turma e a turma terminava a frase. Devem sempre escolher o que é correto. A senhora Polster sabia qual era a escolha acertada para todas as situações. Agora, aqui estava mais uma vez a senhora Polster, pairando sobre Lina enunciando claramente a sua mensagem. Para Anisette Lafronde, Rua 1, número 39, o seguinte, disse ela. A minha confiança em ti diminuiu consideravelmente desde que ouvi falar das atividades vergonhosas em que se envolveu na quinta-feira passada. Repita, por favor. Só depois de 3 tentativas é que Lina acertou. Uma pinta vermelha para mim, disse ela. A senhora Polster não pareceu achar graça. Lina teve 19 clientes nessa primeira manhã. Alguns deles tinham mensagens normais. Não posso vir na quinta-feira. Compre meio quilo de batatas quando voltar para casa. Por favor, venha consertar a porta da rua. Outros tinham mensagens que não faziam qualquer sentido, como a da senhora Polster. Mas não importava. A parte maravilhosa do trabalho de mensageira não era as mensagens, mas os lugares onde tinha de ir. Podia entrar nas casas de pessoas que não conhecia e em becos escondidos e pequenos quartos nos fundos das lojas. Em apenas algumas horas, descobriu todo o tipo de coisas estranhas e interessantes. Por exemplo, a senhora Semple, a costureira de remendos, tinha que dormir no sofá porque o seu quarto estava todo cheio até o teto com roupas para remendar. A doutora Felinia Tower tinha o esqueleto de uma pessoa pendurado na parede da sua sala de estar, com os ossos todos amarrados com barbante preto. É para eu estudar, disse ela, quando viu que Lina não tirava os olhos do esqueleto. Tenho de saber como é a estrutura das pessoas. Numa casa na rua Calou, Lina entregou uma mensagem a um homem com um aspecto preocupado, cuja sala de estar estava completamente às escuras. Estou poupando as lâmpadas, disse o homem. E quando Lina levou uma mensagem ao Café Ken, descobriu que em certos dias o quarto dos fundos era utilizado como local de reunião das pessoas que gostavam de conversar sobre grandes tópicos. Acreditam que um ser invisível nos vigia permanentemente. Ouviu alguém perguntar. Talvez, respondeu outra pessoa. Fez-se um longo silêncio. Ou talvez não. Era tudo interessante. Lina adorava aprender coisas novas e adorava correr. E nem mesmo se sentia cansada ao fim do dia. Correr fazia-a sentir-se forte e mais generosa, fazia-a gostar dos locais que atravessava correndo e das pessoas cujas mensagens entregava. Quem lhe dera poder trazer a todas as pessoas as boas notícias que tanto ansiavam por ouvir. Ao fim da tarde, um homem novo veio falar com ela, andava como que aos solavancos, de lado. Era uma pessoa com um aspecto estranho. Tinha um pescoço muito comprido com uma depressão no meio e dentes tão grandes que parecia que estavam tentando escapar da boca. O seu cabelo escuro e espesso despontava da cabeça em tufos desgrenhados. Tenho uma mensagem para o presidente, na Câmara de Reuniões, disse ele. Fez uma pausa, para que a importância do que dissera fosse compreendida. O presidente, disse. Entendeu. Entendi, disse Lina. Muito bem. Ouça com atenção. Diga-lhe, entrega às 8. De Loper. Repita. Entrega às 8. De Loper, repetiu Lina. Era uma mensagem fácil. Certo. Não requer resposta. Entregou-lhe 20 cêntimos e ela desatou a correr a toda velocidade. A Câmara de Reuniões ocupava um dos lados da Praça Arken, que era a praça central da cidade. A praça era pavimentada de pedra. Havia alguns bancos pregados ao chão aqui e ali e um par de murais para fixar avisos. Os degraus da Câmara de Reuniões eram largos e a grande porta era ladeada por colunas grossas. O gabinete do presidente ficava na Câmara de Reuniões,
assim como os gabinetes dos funcionários que estavam encarregados de registrar os edifícios com janelas quebradas, os candeeiros de iluminação pública que necessitavam de conserto e o número de habitantes da cidade. Havia ainda o gabinete do guardião do tempo, que tinha a seu cargo o relógio da cidade. E os gabinetes dos guardas que faziam cumprir as leis de Imber e ocasionalmente punham batedores de carteira ou pessoas que se envolviam em brigas na cela da prisão, uma pequena estrutura de um andar com um telhado inclinado, que formava uma saliência ao lado do edifício da Câmara. Lina subiu as escadas correndo e entrou num átrio amplo. À esquerda havia uma mesa onde um guarda se encontrava sentado. Barton Snod, guarda-assistente, lhe dizia o crachá que trazia ao peito. Era um homem grande, de ombros largos, braços musculosos e pescoço grosso. Mas a cabeça parecia não pertencer ao corpo. Era pequena e redonda, coberta por um tufo de cabelo extremamente curto. Tinha o maxilar inferior saliente e movia-o de um lado para o outro, como se estivesse mastigando alguma coisa. Quando viu Lina, parou de mastigar em seco por um momento e curvou os lábios num sorrisinho. Bom dia, disse. O que a traz aqui hoje? Tenho uma mensagem para o presidente. Muito bem, disse Barton Snod, içando-se da cadeira. Por aqui. Acompanhou Lina por um corredor e abriu uma porta com uma tabuleta que dizia sala da recepção. Aguarde aqui, por favor, disse ele. O presidente está no seu gabinete na cave tratando de assuntos particulares, mas não demora. Lina entrou. Vou avisar o presidente, disse Barton Snod. Por favor, sente-se. O presidente já vai recebê-la. Ou daqui a pouco, acrescentou e saiu, fechando a porta. Um segundo mais tarde, a porta abriu-se de novo e a cabeça pequena e peluda do guarda voltou a aparecer. Qual é a mensagem? Perguntou ele. Tenho de entregá-la ao presidente em pessoa, disse Lina. Claro, disse o guarda. A porta fechou-se mais uma vez. Ele não parece saber o que fazer, pensou Lina. Talvez seja novo no emprego. A sala da recepção tinha um ar velho e gasto, mas via-se que em tempos tinha sido bastante imponente. As paredes eram vermelho escuras, com manchas acastanhadas onde a tinta estava descascando. Na parede da direita havia uma porta fechada. Uma feia passadeira castanha cobria o chão e havia um cadeirão de braços grande forrado com um tecido vermelho que dava comichão só de olhar para ele e várias outras cadeiras menores. Sobre uma pequena mesa havia um bule e algumas xícaras e numa mesa maior no meio da sala encontrava-se exposto um exemplar de O Livro da Cidade de Imber, aberto como se alguém fosse lê-lo. Havia retratos de todos os presidentes da cidade desde o princípio dos tempos pendurados nas paredes, trespassando com os seus olhares solenes pedaços de vidro velho de janelas. Lina sentou-se no grande cadeirão de braços e pôs-se à espera. Não vinha ninguém. Levantou-se e pôs-se a andar pela sala. Debruçou-se sobre o livro da cidade de Imber e leu algumas frases. Os cidadãos de Imber talvez não tenham luxos, mas a previdência dos construtores, que encheram os armazéns no início do tempo, assegurou que terão sempre quanto baste, e quanto baste é tudo aquilo de que uma pessoa sensata necessita. Saltou algumas páginas. O relógio da Câmara de Reuniões. Leu. Mede as horas do dia e da noite. Não deve jamais permitir-se que pare. Sem ele, como saberíamos quando ir para o trabalho e quando ir para a escola? Como saberia o diretor da luz quando acender as luzes e quando apagá-las? A missão do guardião do tempo é dar corda ao relógio todas as semanas e colocar a tabuleta da data na Praça Arkin todos os dias. O guardião do tempo deve desempenhar estes deveres escrupulosamente. Lina sabia que nem todos os guardiões do tempo eram tão escrupulosos quanto deviam. Tinha ouvido falar de um, há alguns anos, que muitas vezes se esquecia de mudar a tabuleta da data, que às vezes anunciava quarta-feira, semana 28, ano 227, vários dias consecutivos. Tinha havido guardiões do tempo que se esqueciam de dar corda ao relógio, e ele parava no meio-dia ou na meia-noite durante horas, o que resultava num dia muito longo ou numa noite muito comprida. O resultado era que ninguém mais sabia exatamente que dia da semana era ou há quantos anos exatamente a cidade tinha sido construída. Dizia-se que este ano era o ano de 241, mas poderia bem ser 245 ou 239 ou 250. Enquanto as badaladas graves do relógio soassem todas as horas e as luzes se acendessem e apagassem mais ou menos regularmente, não parecia ter importância. Lina deixou o livro e pôs-se a olhar para os retratos dos presidentes. O sétimo, Pod Moretvart, era o seu tetravô, ou talvez tetratetravo. Tinha um ar pouco interessante, pensou Lina.
O seu rosto era comprido e tinha as faces escalavradas, a boca com os cantos decaídos e uma expressão perdida nos olhos. O retrato de que mais gostava era o da quarta presidente, Jeanne Larque, que tinha um sorriso sereno e cabelo preto encrespado. E continuava a não vir ninguém. Não se ouvia qualquer som do átrio. Talvez tivessem esquecido dela. Lina foi até a porta fechada na parede do lado direito. Abriu-a e viu umas escadas para cima. Enquanto estava à espera, talvez pudesse ir ver para onde conduziam. Começou a subir as escadas. No alto do primeiro lance havia uma porta fechada. Cautelosamente abriu-a, viu outro átrio e mais portas fechadas. Fechou a porta e continuou a subir as escadas. Os seus passos no soalho soavam altos e ela receava que alguém a ouvisse e viesse ralhar com ela. Não havia dúvida de que não devia estar ali. Mas não veio ninguém e ela continuou a subir, passando por mais uma porta fechada. A Câmara de Reuniões era o único edifício de Imber com 3 andares. Lina sempre quisera subir ao telhado e olhar lá de cima para a cidade. Talvez dali fosse possível ver para além da cidade, avistar as regiões desconhecidas. Se a cidade iluminada dos seus desenhos realmente existia, devia ser em algum lugar para lá dos limites de Imber. Ao alto das escadas deu com uma porta que dizia telhado, e empurrou-a. Um ar gélido roçou-lhe a pele. Estava no exterior. À sua frente havia uma superfície plana de cascalho e a cerca de 10 passos via-se a parede alta da torre do relógio. Aproximou-se do beiral do telhado. Daí avistava-se toda a cidade de Imber. Lá embaixo estava a Praça Arken, onde as pessoas andavam de um lado para o outro, vistas de cima, pareciam todas mais redondas do que altas. Para lá da Praça Arken, as janelas iluminadas dos prédios formavam um padrão de xadrez amarelo e preto, fila após fila, em todas as direções. Tentou ver mais longe, até as regiões desconhecidas, mas não conseguia. Nas fronteiras da cidade, as luzes eram tão distantes que formavam uma espécie de neblina. Não conseguia ver nada para além delas a não ser um negrume. Ouviu um grito vindo da praça lá embaixo. Olhem! Disse alguém em voz baixa, mas penetrante. Há alguém no telhado. Lina viu algumas pessoas pararem e olharem para cima. Quem é? O que é que ela está fazendo lá em cima? Gritou alguém. Foram se juntando mais pessoas, até se formar uma multidão na escadaria da Câmara de Reuniões. Eles me veem, pensou Lina, o que a fez rir. Acenou para a multidão e dançou alguns passos da dança corridinho pé de inseto, que aprenderá no dia do baile da Praça Cloven, e eles riram e deram mais uns gritos. Mas nesse momento a porta atrás de si abriu-se de repente e um guarda enorme, com uma barba negra muito espessa, correu na sua direção. Alto! Berrou, embora ela não pudesse ir para lugar nenhum. Agarrou-lhe o braço. O que está fazendo aqui? Foi só por curiosidade, disse Lina na sua voz mais inocente. Queria ver a cidade do telhado. Leu o crachá que o guarda trazia ao peito. Dizia Redstabmarker, guarda-chefe. A curiosidade só traz problemas, disse Redstabmarker. Espiou lá para baixo, para a multidão. Causou um distúrbio, acrescentou, puxou-a até a porta e empurrou-a pelos 3 lances de escadas abaixo. Quando entraram na sala de espera, Barton Snod estava parado, com um ar atrapalhado e mastigando em seco. Ao seu lado estava o presidente. Uma criança causando problemas, senhor presidente Cole, disse o guarda-chefe. O presidente lançou um olhar furibundo a Lina. Eu me lembro da sua cara. Do dia da atribuição de serviço. Que vergonha. Comportar-se assim no seu novo trabalho. Eu não tinha a intenção de causar problemas, disse Lina. Vinha à sua procura para lhe entregar uma mensagem. Meto-a na cela da prisão por 1 ou 2 dias. Perguntou o guarda-chefe. O presidente franziu a testa. Pensou por uns momentos. Qual é a mensagem? Disse. Baixou-se para que Lina pudesse falar ao seu ouvido. Ela reparou que ele cheirava um bocadinho a nabos cozidos demais. Entrega às 8, segredou Lina. De Looper. O presidente deu um sorrisinho. Voltou-se para o guarda. Foi só uma brincadeira de criança, disse. Vamos deixar passar, desta vez. A partir de agora, disse a Lina, porte-se bem. Sim, senhor presidente, disse Lina. E você, disse o presidente, voltando-se para o guarda assistente e apontando para ele seu dedo grosso, vigie os visitantes muito, mas, cuidadosamente. Barton Snod piscou os olhos e acenou com a cabeça. Lina correu para a porta. Lá fora, a pequena multidão ainda estava na escadaria da Câmara. Alguns deram-lhe vivas quando ela saiu. Outros olhavam-na carrancudos e resmungavam malandrice, e tolice, e exibicionista. Subitamente,
Lina sentiu-se embaraçada. Não tivera a intenção de se exibir. Passou pela multidão apressadamente, entrou na rua Otterville e desatou a correr. Não viu Dawn, que se encontrava entre as pessoas que tinham estado a observá-la. Ele ia a caminho de casa, depois do seu primeiro dia no sistema de canalizações, quando se deparou com o grupo de pessoas rindo e olhando para o telhado da câmara de reuniões. Estava cansado e enregelado. Tinha o fundo das calças molhado e lama agarrada aos sapatos e lhe sujando as mãos. Quando ergueu os olhos e viu aquela pequena figura ao lado da torre do relógio, percebeu imediatamente de que era Lina. Viu-a erguer o braço, acenar e saltitar e, por um segundo, perguntou-se qual seria a sensação de estar lá em cima, olhando para toda a cidade, rindo e acenando. Quando Lina desceu, ele queria falar com ela, mas sabia que estava com um aspecto sujíssimo e que ela lhe faria perguntas a que ele não queria responder. Por isso afastou-se. Caminhando depressa, dirigiu-se para casa. Capítulo 3. Nas profundezas de Imber. Nessa manhã, Dawn tinha chegado ao sistema de canalizações cheio de expectativa. Entrará por fim no mundo de trabalho a sério, onde teria a oportunidade de fazer algo de útil. O que tinha aprendido na escola, com o seu pai e através das suas próprias investigações, tudo poderia agora ser aplicado para um bom fim. Empurrou a porta pesada do sistema de canalizações e entrou. Havia um cheiro forte de umidade e borracha bolorenta, que lhe parecia agradável e interessante. Percorreu em grandes passadas um corredor onde se encontravam impermeáveis amarelos pendurados em ganchos nas paredes. Ao fundo do corredor havia uma sala cheia de gente, com algumas pessoas sentadas em bancos calçando botas de borracha até os joelhos, outras vestindo os seus impermeáveis, outras ainda afivelando os cintos de ferramentas. Uma barulheira atordoante enchia a sala. Dawn ficou à porta, olhando, ansioso por se juntar ao grupo, mas sem saber o que fazer. Após uns instantes, um homem destacou-se do grupo. Estendeu-lhe a mão. Lister Monk, diretor do sistema de canalizações, disse: "É o novo rapaz, não é? Qual é o tamanho do seu calçado? Grande, médio ou pequeno?" "Médio", disse Dawn e Lister arranjou-lhe um impermeável e um par de botas. As botas eram tão velhas que a borracha verde estava toda rachada, como se várias teias de aranha a cobrissem. Lister deu também a Dawn um cinto de ferramentas no qual havia chaves inglesas e martelos, novelos de arame e fita e tubos de uma mistela escura. "Hoje você vai para o túnel 97, disse Lister. "Arlene Froll desce contigo e mostra-lhe o que tem que fazer", acrescentou, apontando para uma garota baixa, com um ar delicado e uma trança comprida de cabelo louro branco. Talvez ela não pareça uma especialista, mas Dawn afivelou o cinto de ferramentas e vestiu o impermeável, que, por alguma razão, cheirava a pés suados. "Por aqui", disse Arlene, sem cumprimentá-lo nem sorrir. Abriu caminho por entre a multidão de trabalhadores em direção a uma porta que dizia escada, e abriu-a. Os degraus de pedra eram tão íngremes que Dawn não conseguia ver o fundo das escadas. De ambos os lados havia uma parede de pedra de cor vermelho escura, reluzente de umidade. Não havia corrimão. De um arame singelo ao longo do teto pendiam lâmpadas de alguns em alguns metros. A água acumulava-se em pequenas poças em todos os degraus nas partes gastas pelos anos. Começaram a descer. Dawn concentrou-se nos seus pés. As botas desajeitadas tornavam difícil não tropeçar. Quando chegaram mais abaixo, Dawn começou a ouvir um bramido surdo, tão surdo que lhe parecia escutá-lo mais com o estômago do que com os ouvidos. Foi se tornando cada vez mais alto. Seria uma máquina qualquer? Talvez o gerador. A escada terminava numa porta que dizia túnel principal. Arlene abriu-a e, ao entrarem, Dawn percebeu que o som que ouvia não provinha de uma máquina. Era o rio. Ficou imóvel, olhando fixamente para ele. Tal como a maior parte das pessoas, nunca tivera a certeza do que era realmente um rio. Só sabia que era água que corria por si só. Imaginara que seria como o esguicho límpido e estreito que saía da torneira da cozinha, mas maior e horizontal em vez de vertical. Mas isto era completamente diferente. Não um esguicho de água, mas quilolitros e quilolitros a jorrarem. Tão largo como a rua mais larga de Imber, engolfadas e redemoinhos, o rio rugia e a sua superfície turbulenta era como um vidro líquido e negro com pintas de luz. Dawn nunca tinha visto nada que corresse tão velozmente e nunca ouvirá um rugido assim tão atroante, de fazer parar o coração. O caminho onde se encontravam tinha cerca de 1,80 m de largura e estendia-se a perder de vista ao longo do rio, em ambas as direções. No muro ao longo do caminho havia aberturas que,
pensou Dawn, deviam dar para os túneis que se ramificavam por todo o lado de baixo da cidade. Uma fiada de luzes como a das escadas pendia do teto abobadado. Dawn sabia que estava por baixo da fronteira norte de Imber. Na escola ensinavam a identificar as direções desta maneira. O norte era a direção do rio, o sul era a direção das estufas, o leste era a direção da escola, e o oeste era outra direção, sem nada em especial a assinalá-la. Todos os túneis do sistema de canalizações eram ramificações do túnel principal, a sul, na direção da cidade. Arlene virou-se para Dawn e gritou-lhe ao ouvido. Primeiro vamos ao início do rio, disse ela. Com Arlene à frente indicando o caminho, subiram o túnel principal durante muito tempo. Passaram por outras pessoas de impermeáveis amarelos, que cumprimentavam Arlene com um aceno de cabeça e olhavam de relance para Dawn com curiosidade. Ao fim de cerca de 15 minutos chegaram ao extremo leste do sistema de canalizações, onde o rio brotava com tal pressão de um despenhadeiro fundo que a sua água escura se tornava branca, e enchia o ar com tantos borrifos que Dawn ficou com o rosto todo molhado. Na parede à sua direita havia uma porta dupla larga. Vê aquela porta ali? Berrou Arlene, apontando para ela. Vejo, Dawn berrou em resposta. É a sala do gerador. Podemos ir lá dentro? É claro que não, disse Arlene. É preciso ter autorização especial, acrescentou e apontou na direção de onde tinham vindo pelo túnel principal. Agora vamos até o fim do rio, disse. Regressaram por onde tinham vindo, passando pela porta das escadas, até a fronteira oeste do sistema de canalizações. Ali, o rio corria para um buraco imenso na parede e desaparecia na escuridão. Para onde vai? Perguntou Dawn. Arlene encolheu os ombros. De novo para o solo, acho eu. Agora vamos encontrar o túnel 97 e meter mãos à obra, disse. Tirou um pedaço de papel dobrado do bolso. Este é o mapa, disse. Você também tem um no bolso do seu impermeável. Temos que usar o mapa para nos orientarmos aqui dentro. O mapa parecia a Dawn uma imensa centopeia. O arco do rio no alto da página era o corpo da centopeia e os túneis pendiam dele como centenas de pernas muito compridas e todas emaranhadas umas nas outras. Para chegarem ao túnel 97 seguiram uma rota complicada, percorrendo corredores com canos sujos e ferrugentos nas paredes, que transportavam a água para todos os prédios de Imber. Havia poças de água no chão do túnel e pingava água em trilhos acastanhados pelas paredes. Tal como no túnel principal, havia uma fiada de lâmpadas ao longo do teto, que proporcionavam uma iluminação fraca. Dawn entreteve-se calculando a profundidade a que se encontrava. Do rio ao teto do túnel principal deviam ser cerca de 9 metros, pensou ele. Por cima encontravam-se os armazéns, que ocupavam um espaço com 6 metros de altura pelo menos. Por conseguinte, isso significava que ele estava a 15 metros de profundidade, com toneladas de terra e rochas e prédios acima dele. Esta ideia fez com que endireitasse os ombros. Olhou de relance para cima, como se todo aquele peso pudesse cair-lhe na cabeça. Aqui estamos, disse Arlene. Estava ao lado de uma fuga na parede de onde jorrava um jato d'água. Temos que rodar a válvula para desligar a água, desmontar o cano, pôr um conector novo e voltar a montar tudo. Meteram mãos à obra com chaves inglesas, martelos, anilhas e uma mistela preta e ficaram completamente encharcados. Levaram uma grande parte da manhã para completar a tarefa, o que provou a Dawn que a cidade estava ainda em piores condições do que suspeitara. Não somente a luz estava prestes a falhar de vez e os mantimentos quase a se esgotar, como também o sistema de fornecimento de água se encontrava em crise. A cidade encontrava-se nas últimas, e o que se estava fazendo para solucionar a crise? Quando chegou o intervalo para o almoço, Arlene tirou o seu lanche de um bolso no cinto de ferramentas e foi se encontrar com os amigos alguns túneis à frente. Você fica aqui e espera até eu voltar, disse. Se ficar andando por aí, é capaz de se perder. Mas, mal ela desapareceu, Dawn se meteu a caminho. Recorrendo ao mapa, encontrou o caminho de volta ao túnel principal e depois correu na direção da fronteira leste. Não ia esperar por uma autorização especial para ver o gerador. Tinha certeza de conseguir encontrar uma maneira de entrar sozinho, e conseguiu. O que fez foi ficar por perto da porta e esperar que alguém saísse. Pouco depois, uma mulher forte com o lanche na mão abriu a porta e afastou-se. Nem reparou nele. Antes da porta se fechar, Dawn entrou às escondidas. Foi recebido por um som tão horrendo que recuou uns passos cambaleando. Era um ruído de arrebentar com os ouvidos, um ronco, uma moedeira, um grito, atravessado por um haque-haque rouco e sublinhado por um chaque-chaque surdo.
Dom tapou os ouvidos com as mãos e avançou. À sua frente estava uma gigantesca máquina negra, da altura de 2 andares. Vibrava com tal força que parecia que iria explodir a qualquer momento. Várias pessoas com auscultadores andavam atarefadas à sua volta. Ninguém reparou em Dom. Dom bateu no ombro de um dos trabalhadores, que deu um salto e se virou de repente. Era um homem de idade, com o rosto escuro e cheio de rugas. Quero aprender tudo sobre o gerador. Berrou Dom, mas de pouco lhe valeu. Ninguém conseguiria se fazer ouvir naquela barulheira. O homem deu-lhe um olhar furioso, fez o gesto de enxotar com as mãos e voltou para o seu trabalho. Dom deixou-se ficar observando a cena durante algum tempo. Ao lado da enorme máquina havia escadinhas com rodas, que os trabalhadores empurravam para a frente e para trás e a que subiam para chegarem às partes mais altas. Por toda a sala, latas e ferramentas com um ar oleoso cobriam o chão. Contra as paredes havia caixotes enormes com todos os tipos de cavilhas e parafusos e alavancas e tubos e canos, todos negros de velhos e misturados numa grande confusão. Os trabalhadores corriam entre os caixotes e o gerador ou simplesmente ficavam olhando para aquela coisa a trepidar. Após alguns minutos, Dom foi embora. Estava horrorizado. Toda a sua vida tinha estudado a forma como as coisas funcionavam. Era um dos seus passatempos preferidos. Conseguia desmontar um velho relógio e voltar a montá-lo exatamente como anteriormente. Sabia como funcionavam as torneiras na cozinha. Tinha consertado a descarga muitas vezes. Construíra uma carroça com pedaços de um cadeirão velho. Até fazia uma ideia vaga de como funcionava o frigorífico. Orgulhava-se do seu talento em coisas mecânicas. Havia somente uma coisa que não entendia mesmo: a eletricidade. Como era a energia que corria pelos fios até as lâmpadas? De onde vinha? Tinha achado que, se pudesse dar uma olhada no gerador, obteria a pista que lhe faltava. A partir dela poderia começar a trabalhar na solução que manteria as luzes de Ember acesas. Mas uma olhadela no gerador tinha demonstrado a sua tolice. Contará ver algo cujo mecanismo conseguisse compreender: uma roda girando, uma vela de ignição, alguns fios que conduzissem de um ponto para outro. Mas esta monstruosa coisa atroante, perguntava-se se haveria alguém que compreendesse o seu funcionamento. Dava a impressão de que os trabalhadores apenas tentavam evitar que explodisse em 1000 pedaços. E tinha razão. Quando chegou o fim do dia e estava lá em cima tirando as botas e o impermeável, viu o homem velho da sala do gerador e foi falar com ele. Podia me explicar o gerador? Perguntou. Podia explicar como funciona? O homem velho suspirou. Tudo o que sei é que o rio o faz funcionar. Mas como? O homem encolheu os ombros. Quem sabe? Só nos compete evitar que vá abaixo. Se uma parte se avaria, temos que substituí-la. Se uma parte emperra, temos que oleá-la, disse. Passou as mãos pela testa, num gesto de cansaço, deixando um trilho de óleo preto. Já trabalho no gerador há 20 anos. Sempre foi funcionando, mas este ano, não sei. A coisa parece que avaria de 2 em 2 minutos. O seu rosto fendeu-se num sorriso irônico. É claro, andam dizendo que as lâmpadas talvez se esgotem antes disso, e então não importará se o gerador funciona ou não. Esgotarem-se as lâmpadas, esgotar-se a energia, esgotar-se o tempo. A crise estava mesmo dobrando a esquina. Era sobre isso que Dom estava pensando quando parou junto à câmara de reuniões a caminho de casa e viu Lina no telhado. Parecia tão livre e feliz lá em cima. Dom não sabia por que ela tinha subido no telhado, mas não ficou surpreendido. Era o tipo de coisa que ela fazia, aparecer em lugares inesperados, e agora que era mensageira podia ir a todo o lado. Mas como conseguia mostrar-se tão despreocupada quando tudo estava desmoronando? Encaminhou-se para casa. Viviam num apartamento de 3 cômodos por cima da loja do seu pai na Praça Greengate, a loja de pequenos objetos, que vendia coisas como pregos, alfinetes, clipes, molas, tampas de frascos, maçanetas, pedaços de arame, cacos de vidro, pedaços de madeira e outras coisas pequenas que talvez pudessem ter alguma utilidade. A loja de pequenos objetos tinha se estendido para o apartamento. Na sala da frente, onde outras pessoas talvez colocassem um bule bonito em cima de uma mesa, ou algumas abóboras ou tomates agradáveis à vista numa prateleira, tinham baldes, caixas e cestos cheios de objetos que não cabiam na loja, coisas que o pai de Dom tinha recolhido, mas que não organizara ainda para vender. Muitas vezes, estes objetos também andavam espalhados pelo chão. Era fácil tropeçar em alguma coisa neste apartamento e não era nada boa a ideia de andar descalço. Hoje,
Dom não passou pela loja para ver o seu pai antes de subir para casa. Não estava com disposição para conversas. Tirou 2 baldes cheios de objetos do sofá. A maior parte parecia ferraduras de cavalos, e atirou-se para cima das almofadas. Tinha sido estúpido ao pensar que conseguiria compreender o gerador só com o olhar, quando outras pessoas trabalhavam nele a vida inteira. Tinha que admitir que o problema era que sempre se achará mais esperto do que as outras pessoas. Não duvidava de que poderia aprender tudo o que havia para saber sobre a eletricidade e ajudar a salvar a cidade. Queria ser a pessoa a fazê-lo. Imaginara muitas vezes a cerimônia na Praça Arken, organizada para lhe agradecer por salvar Imber, com toda a população assistindo e o seu pai sentado na primeira fila, com um sorriso de orgulho estampado no rosto. O pai de Dom andava sempre lhe dizendo: "Você é um bom rapaz e esperto. Tenho certeza de que, um dia, ainda há de vir a fazer grandes coisas." Mas Dom ainda não tinha feito nada de especial até agora. Ansiava por fazer alguma coisa verdadeiramente importante, como descobrir o segredo da eletricidade, com o seu pai na assistência, ser recompensado pela sua contribuição. O tamanho da recompensa não interessava. Um pequeno diploma bastava ou talvez um crachá para pôr no peito. E agora andava enterrado na lama do sistema de canalizações, remendando canos que voltariam a ter vazamentos numa questão de dias. Era ainda mais inútil e aborrecido do que ser mensageiro. Esta ideia enfureceu, sentou-se, agarrou a sola de um sapato que estava dentro de um balde aos seus pés e arremessou-o com toda a força. Atingiu a porta no momento em que ela se abria. Dom ouviu um estrondo seco e um ui, alto ao mesmo tempo. E depois viu o rosto comprido, magro e cansado do seu pai à entrada. A fúria de Dom esvaiu-se. "Oh, acertei você, pai. Desculpa." O pai de Dom massageou o lado dolorido da cabeça. Era um homem alto, calvo como uma batata sem casca, com testa alta e queixo comprido. Os seus olhos eram cinzentos e tinham uma expressão bondosa e ligeiramente indecisa. "Acertou em cheio minha orelha", disse ele. "O que foi?" "Senti-me furioso de repente", disse Dom. "Atirei uma sola velha destas." "Estou vendo", disse o pai. Tirou algumas tampas de garrafa de cima de uma cadeira e sentou-se. "Tem a ver com o seu primeiro dia de trabalho, filho?" "Tem", disse Dom. O pai do Dom acenou com a cabeça. "E se me contasse o que se passou?" disse. Dom contou-lhe. Quando acabou de falar, o pai passou a mão pela careca, como se estivesse arrumando o cabelo que não tinha. Suspirou. "Bem", disse. "Tenho de admitir que soa bastante mal. Especialmente quanto ao gerador, más notícias. Mas o sistema de canalizações foi o trabalho que te coube na sorte, não há como dar volta nisso. O que te cabe é o que te cabe. Mas o que você faz com o que te cabe? Essa é que é a questão, não acha?" Olhou para Dom e sorriu um pouco tristemente. "Acho que sim", disse Dom. "Mas o que é que eu posso fazer?" "Não sei", disse o pai. "Pensará em alguma coisa. Você é um rapaz esperto. O mais importante é prestar atenção. Prestar muita atenção a tudo, reparar naquilo em que mais ninguém repara. Dessa maneira saberá o que mais ninguém sabe, o que é sempre útil", acrescentou. Tirou o casaco e pendurou-o num gancho na parede. "Como está a minhoca?" perguntou. "Ainda não olhei para ela", disse Dom. Foi ao seu quarto e trouxe de lá uma pequena caixa de madeira coberta com um velho lenço. Pousou a caixa na mesa, tirou o lenço de cima e ele e o pai debruçaram-se e puseram-se a olhar lá para dentro. 2 folhas de couve um pouco murchas cobriam o fundo da caixa. Em cima de uma das folhas encontrava-se uma minhoca com cerca de 2,5 cm de comprimento. Alguns dias antes do fim das aulas, Dom encontrara a minhoca numa folha de couve que estava cortando para o jantar. Era de um verde claro, macia como veludo e tinha pernas minúsculas e curtas. Dom sempre se sentirá fascinado por insetos. Anotava o resultado de suas observações num caderno que intitulara Coisas que rastejam e voam. Cada página do caderno estava dividida em 2 colunas. Na da esquerda fazia os seus desenhos com um lápis afiado como uma agulha, asas de traças com o seu padrão ramificado de veias, patas de aranhas, que tinham pelos muito pequenos e pés minúsculos como garras, besouros, com as suas pinças e armaduras brilhantes. Na coluna da direita escrevia o que observava sobre cada inseto. Apontava o que comia, onde dormia, onde punha os ovos, quando sabia, quanto tempo vivia. Era difícil obter estas informações sobre insetos que se deslocavam rapidamente, como as traças e as aranhas. Para aprender alguma coisa sobre eles, tinha de se contentar com o que vislumbrava das suas vidas vividas em liberdade.
Se os pusesse numa caixa, andavam aos tropeções durante alguns dias e depois morriam. Esta minhoca, contudo, era diferente. Parecia perfeitamente satisfeita vivendo na caixa que Dom lhe fizera. Até agora, só fazia 3 coisas: comia, dormia, parecia dormir, embora Dom não conseguisse ver se ela fechava os olhos, ou mesmo se tinha olhos, e expelia umas bolinhas pretas de cocô, era tudo. Já a tenho há 5 dias, disse Dom. Desde então dobrou de tamanho. E comeu 2,5 cm de folha de couve. Está tomando nota disso tudo? Dom acenou que sim. Talvez encontre alguns insetos interessantes no sistema de canalizações, disse o pai de Dom. Talvez, disse Dom. Mas assim mesmo disse: não, isso não basta. Não posso andar me arrastando no sistema de canalizações, consertando vazamentos, procurando insetos e fazendo de conta que não há nenhuma emergência. Tenho que descobrir alguma coisa importante lá embaixo, algo que ajude. Tenho mesmo, seja como for. Capítulo 4. Algo perdido, nada achado. Um dia, quando Lina já era mensageira há várias semanas, ao regressar para casa descobriu que a vovó tinha atirado todas as almofadas do sofá no chão, rasgara um canto do forro do sofá e estava tirando um bocado do enchimento. O que está fazendo? Gritou Lina. A vovó olhou para cima. Tinha tufos do enchimento do sofá agarrados na parte da frente do vestido e no cabelo. Alguma coisa se perdeu, disse ela. Acho que talvez esteja aqui dentro. O que é que se perdeu, vovó? Não me lembro bem, disse a velha senhora. Uma coisa importante. Mas, vovó, está estragando o sofá. Onde é que nós nos vamos sentar? A vovó rasgou mais um pedaço do forro do sofá e arrancou mais um bocado de enchimento. Não importa, disse. Eu volto a pôr tudo no lugar depois. Vamos pôr tudo no lugar agora, disse Lina. Não parece que o que se perdeu esteja aí. Você não sabe, disse a vovó num tom sombrio. Mas acocorou-se, com um ar cansado. Lina começou a arrumar aquela confusão. Onde está o bebê? Perguntou. A vovó fitou Lina com um olhar vazio. O bebê. Não se esqueceu do bebê? Oh, sim, ela. Acho que está lá embaixo na loja. Sozinha. Lina pôs-se de pé e correu pelas escadas. Foi encontrar Poppy sentada no chão da loja, toda enredada num emaranhado de fios de lã amarela. Mal viu a irmã, começou a guinchar. Lina pegou Poppy e pôs-se a desembaraçar os fios, falando num tom calmo, embora estivesse tão perturbada que até lhe tremiam as mãos. Era um perigo que a vovó tivesse se esquecido do bebê. Poppy podia cair pelas escadas e machucar-se. Podia ir para a rua e se perder. Ultimamente, a vovó andava muito esquecida, mas esta era a primeira vez que tinha se esquecido completamente de Poppy. Quando voltaram para cima, a vovó estava ajoelhada no chão recolhendo tufos brancos do enchimento e enfiando no buraco que fizera no sofá. Não estava ali dentro, disse triste. Mas o que é que não estava aí dentro? Perdeu-se há muito tempo, disse a vovó. O meu pai me contou. Lina suspirou de impaciência. Cada vez mais, a mente da sua avó parecia encalhada no passado. Ela sabia explicar as regras do jogo de bolinhas de gude, que jogará pela última vez aos 8 anos, ou contar o que tinha acontecido no Dia das Canções quando tinha 12 anos ou com quem dançara no baile da Praça Cloven quando tinha 16 anos, mas esquecia-se do que lhe acontecerá 2 dias antes. Ouviram-no falar disso quando morreu, disse ela a Lina. Ouviram quem falar? O meu avô, o 7º presidente. E o que ouviram dizer? Ai, disse a avó, com um olhar vago. Esse é que é o mistério. Ele disse que não conseguia encontrá-lo. Agora está perdido, disse ele. Mas o que era? Ele não disse. Lina desistiu. De qualquer forma, não importava. Talvez a coisa perdida fosse a meia do velho senhor ou a sua escova de cabelo. Mas, por alguma razão, aquela história tinha se metido na cabeça da vovó. Na manhã seguinte, a caminho do trabalho, Lina parou na casa da vizinha, Evelyn Murdo. A senhora Murdo tinha modos bruscos e era magra e reta como um prego, mas era uma pessoa bondosa, embora sem sorrisos. Até alguns anos tinha uma loja que vendia papel e lápis. Mas quando o papel e os lápis começaram a escassear, a loja teve que fechar. Agora passava os dias sentada à janela do 1º andar, vigiando as pessoas que passavam na rua com os seus olhos de águia. Lina disse à senhora Murdo que a sua avó andava um pouco esquecida. Não se importa de dar uma olhada de vez em quando para ver se está tudo bem? Pediu. Claro, com certeza, disse a senhora Murdo.
acenando firmemente com a cabeça 2 vezes. Lina foi trabalhar mais descansada. Nesse dia, Lina recebeu uma mensagem de Arbin Svin, o gerente do mercado de verduras da rua Kalai, para transmitir à amiga de Lina, Clary, que era a gerente das estufas. Lina ficou contente por ser a emissária desta mensagem, embora a sua alegria se misturasse a alguma tristeza. O seu pai tinha trabalhado nas estufas. Ainda lhe parecia estranho não vê-lo lá. As 5 estufas produziam todos os produtos alimentares frescos de Imber. Situavam-se para lá da Praça Greengat, num dos extremos da cidade. Não havia nada mais ali a não ser as lixeiras, montes enormes e fedorentos de lixo se desintegrando, num terreno rochoso iluminados por focos colocados a grande altura em postes. Antes, ninguém ia às lixeiras a não ser os recolhedores de lixo, que iam despejá-lo ali. De vez em quando, 2 ou 3 crianças iam para lá brincar, subindo pelos lados dos montes e atirando-se abaixo deles. Lina e Lizzie costumavam ir brincar lá quando eram mais novas. Ocasionalmente descobriam um tesouro, algumas latas vazias, um chapéu velho ou um prato rachado. Mas nada mais disto era possível. Agora havia guardas de serviço nas lixeiras, para evitar que as pessoas andassem remexendo no lixo. Recentemente tinha sido criado um cargo oficial chamado escolhedor de lixo. Todos os dias, um grupo de pessoas esmiuçava os montes à procura de algo que pudesse ser útil. Regressavam com pernas de cadeiras quebradas, que podiam ser utilizadas para consertar caixilhos de janelas, pregos dobrados que podiam se transformar em ganchos para pendurar roupa, até mesmo trapos imundos, que podiam ser lavados e usados para remendar buracos em persianas ou colchões. Lina nunca tinha pensado no assunto, mas agora questionou-se sobre a razão de ser dos separadores de lixos. Será que eram necessários porque em Imber tudo estava realmente se esgotando? Para lá dos montes não havia nada de nada, ou antes, somente as vastas regiões desconhecidas, onde a escuridão era absoluta. Do fundo da rua de Jerry, Lina avistou as estufas compridas e baixas. Pareciam grandes latas que tivessem sido cortadas ao meio e postas de lado. Começou a respirar mais depressa. As estufas eram como uma espécie de lar para ela. Sabia que o mais provável era encontrar Clary em algum lugar por perto da estufa 1, onde ficava o escritório, e, por isso, foi para onde se dirigiu primeiro. Havia um pequeno barracão de ferramentas ao lado da porta da estufa 1. Lina espiou lá para dentro, mas viu apenas ancinhos e pás. Abriu a porta da estufa. Um ar quente, que cheirava a pele de animais engolfou-a, e sentiu-se inundada por todo o seu amor por este lugar. A força do hábito a fez olhar para o teto, como se ainda pudesse ver seu pai em cima de uma escadinha tratando do sistema de rega, dos termômetros e das luzes. A luz da estufa era mais branca do que a luz amarelada dos lampiões de Imber. Provinha de longos tubos colocados em todo o comprimento do teto. A esta luz, as folhas das plantas eram de um verde tão brilhante que quase ofuscavam Lina. Nos dias em que Lina vinha para cá com seu pai, passava horas percorrendo os caminhos de cascalho entre os canteiros de legumes, cheirando as folhas, metendo os dedos na terra e aprendendo a distinguir as plantas pelo seu aspecto e cheiro. Havia os feijões e as ervilhas com as suas gavinhas encaracoladas, o espinafre verde escuro, a alface aos folhos e as couves duras, de um verde pálido, algumas tão grandes como a cabeça de um bebê recém-nascido. Do que ela gostava mais era de esfregar as folhas da planta do tomate entre os dedos e sentir o cheiro pungente de pó. Um caminho longo e direto conduzia de uma extremidade do edifício à outra. Mais ou menos a meio do caminho estava Clary acocorada junto a um canteiro de cenouras. Lina correu para ela e Clary sorriu, sacudiu a terra das mãos e ergueu-se. Clary era alta e forte e tinha mãos grandes e ossudas. Tinha um queixo quadrado e ombros também quadrados, cabelo castanho com um penteado curto e quadrado. Olhando para ela, poderia pensar-se que era uma pessoa brusca e pouco simpática, mas a sua personalidade era precisamente o oposto. Sentia-se mais à vontade com plantas do que com pessoas, era o que dizia sempre o pai de Lina. Era forte, mas tímida, uma pessoa com muitos conhecimentos, mas de poucas palavras. Lina sempre gostara dela. Mesmo quando ela era pequena, Clary não a tratava como um bebê, mas dava-lhe tarefas para fazer, apanhar cenouras, tirar minhocas das couves. Desde que os seus pais tinham morrido, Lina já viera muitas vezes falar com Clary, ou trabalhar em silêncio ao seu lado. Clary demonstrava sempre simpatia para com Lina e trabalhar com as plantas fazia-a esquecer-se da sua dor. Bem, disse Clary. Sorriu a Lina, limpou as mãos nas suas calças já bem sujas e sorriu mais uma vez. Por fim, disse, é mensageira.
Sou, disse Lina, e tenho uma mensagem para você. É de Arbin Svin. Por favor, acrescente mais 4 caixotes à minha encomenda, 2 de batatas e 2 de couves. Clary franziu a testa. Não posso fazer isso, disse. Quer dizer, posso mandar as couves, mas só um caixote pequeno de batatas. Por quê? Perguntou Lina. Bem, temos um problema com as batatas. O que é? Perguntou Lina. Clary tinha o hábito de responder as perguntas da forma mais concisa possível. Tinha que perguntar e perguntar, até ela compreender que realmente queria saber e não estava só sendo bem educada. Depois, explicava tudo, e então é que se via o quanto ela sabia e como gostava do seu trabalho. Eu mostro, disse ela. Dirigiu-se para um canteiro onde as folhas verdes estavam pintalgadas de preto. Uma nova doença. Nunca vi antes. Quando se cavam as batatas, elas estão moles por dentro e cheiram mal. Vou jogar fora todas as batatas deste canteiro. Só há mais alguns canteiros que não estão contaminados. A maior parte dos habitantes de Imber comia batatas em todas as refeições, em purê, cozidas, estufadas, assadas. Antigamente, também costumavam comer batatas fritas, quando os óleos alimentares ainda não tinham se esgotado. Eu ficaria com muita pena se deixássemos de ter batatas, disse a Lina. Eu também, disse Clary. Sentaram-se na borda do canteiro de batatas e conversaram durante algum tempo, sobre a avó de Lina e Pope, sobre os problemas que Clary estava tendo com as colmeias e o sistema de rega da estufa. Não funciona em condições desde que... Clary hesitou e olhou de relance para Lina. Desde há muito tempo, disse. Não queria dizer desde que o seu pai morreu. Lina compreendeu. Levantou-se. Tenho que ir, disse. Tenho que levar a resposta a Arbin Svin. Espero que volte sempre, disse Clary. Pode vir sempre que. Pode vir quando quiser. Lina agradeceu e voltou-se para ir embora. Mas, já à porta da estufa, ouviu passos apressados e um estranho som agudo, como de alguém soluçando. Ou antes, ouviu um soluço e depois um gemido, soluços e a seguir um grito, e depois mais soluços, cada vez mais alto. Olhou para trás na direção dos fundos das estufas, para a lixeira. Clary, chamou. A qualquer coisa. Clary saiu da estufa e pôs-se também a escutar. Está ouvindo? Estou, disse Clary. Franziu a testa. Receio que seja. É alguém que... Disse e olhou com atenção para o lugar de onde vinha o som de choro. Sim, aqui vem ele. Agarrou o ombro de Lina com a sua mão forte por um momento. É melhor ir embora, disse. Eu trato disto. Mas o que é? Não interessa. Vá. Mas Lina queria ver o que era. Quando Clary se afastou, escondeu-se atrás do barracão de ferramentas. Daí pôs-se a observar. O ruído aproximava-se. Por trás das lixeiras, apareceu uma pessoa. Era um homem correndo aos tropeções, abanando os braços. Parecia estar prestes a cair, como se mal conseguisse levantar os pés. Na verdade, quando se aproximou caiu mesmo. Tropeçou numa mangueira e desabou no chão como se os seus ossos tivessem se dissolvido. Clary abaixou-se e disse-lhe alguma coisa numa voz baixa demais para Lina conseguir ouvi-la. O homem estava ofegante. Quando se voltou e sentou, Lina viu que tinha o rosto arranhado e os olhos arregalados de medo. Os seus gemidos tinham se transformado em soluços. Lina reconheceu-o. Era Saad Mehal, um dos funcionários do depósito de abastecimento. Era um homem calado, com um rosto comprido e um ar permanente de preocupação. Clary ajudou-o a se pôr de pé. Os dois dirigiram-se lentamente para a estufa. Ao aproximarem-se, Lina conseguiu ouvir o que o homem estava dizendo. Falava muito depressa, numa voz fraca e trêmula, quase sem pausas para respirar. Tinha certeza que conseguiria. Disse a mim mesmo, só um passo depois do outro. Só isso, um passo depois do outro. Eu sabia que estaria escuro. Quem não sabe? Mas pensei, bem, o escuro não faz mal a ninguém. Continuo a ir para frente, pensei. Cambaleou e encostou-se a Clary. Cuidado, disse Clary. Chegaram à porta da estufa e Clary começou a abri-la com dificuldade. Sem pensar, Lina saltou do seu esconderijo de trás do barracão de ferramentas e abriu-lhe a porta. Clary deu-lhe um olhar reprovador, mas não disse nada. Saad não tinha parado de falar. Mas, então, quanto mais avançava, mais escuro era, e não se pode continuar a andar assim por entre um escuro de breu, não é? Era como um muro. Eu bem me virava para olhar para as luzes da cidade, porque era só o que se via, e depois dizia a mim mesmo, não olhe para trás, continue a avançar. Mas estava sempre tropeçando e caindo. O terreno lá fora é acidentado,
esfolei as mãos, disse. Ergueu uma das mãos e fitou os arranhões vermelhos, de onde pingavam gotas de sangue. Ampararam-no até o gabinete de Clary e ajudaram-no a sentar-se na cadeira dela. Ele continuava devagar. Seja corajoso, disse a mim mesmo. Continuei a avançar, mas subitamente, pensei, sabe-se lá o que pode haver aqui fora. Pode haver um buraco com 300 metros de profundidade bem à minha frente. Pode haver uma coisa que morda. Tenho ouvido histórias. Ratazanas do tamanho de caixotes de lixo. Tinha mesmo que sair dali. Por isso, dei meia volta e desatei a correr. Pronto, deixe pra lá, disse Clary. Já passou. Lina, arranje-lhe água. Lina encontrou uma xícara e encheu-a na pia ao canto. Sadie pegou na xícara com mãos trêmulas e bebeu a água de um só trago. O que é que estava procurando? Perguntou Lina. Sabia o que ela teria ido procurar, se tivesse ido para fora da cidade. Já tinha pensado sobre o assunto vezes sem conta. Sadie olhou-a fixamente. Parecia ter de refletir sobre a pergunta. Por fim, disse, estava à procura de qualquer coisa que pudesse nos ajudar. E o que seria? Não sei. Como uma escada que levasse a algum lugar, talvez. Ou um edifício cheio de, não sei, coisas úteis. Mas não encontrou nada. Nem viu nada. Perguntou Lina, decepcionada. Nada. Nada. Não há nada lá fora. Disse ele. A sua voz transformou-se num grito e estava de novo com o olhar enlouquecido. Oh, se há, nunca conseguiremos chegar lá. Nunca. Não sem uma luz, disse e respirou fundo. Durante algum tempo ficou olhando fixamente para o chão. Depois levantou-se. Acho que já estou recomposto. Vou embora. Com um andar hesitante, desceu o caminho e saiu da estufa. Bem, disse Clary. Sinto que isto tenha acontecido enquanto você estava aqui. Estava com receio de que se assustasse, por isso te mandei embora. Mas Lina estava cheia de perguntas, não de medo. Já ouvirá contar histórias de pessoas que tentavam sair da cidade e penetrar nas regiões desconhecidas. Ela mesma já pensara em fazê-lo, de fato, fizera a si própria as mesmas perguntas que Sadie. Imaginara que sairia para o escuro e chegaria a um muro no qual encontraria uma porta que dava para um túnel e ao fundo do túnel haveria uma outra cidade, a cidade de luz com que sonhava. Bastava ter coragem para sair de Imber e entrar na escuridão e depois continuar a avançar. Talvez fosse possível, se pudesse levar uma luz para iluminar o caminho. Mas em Imber não havia luzes que pudessem ser transportadas. As luzes do exterior estavam fixas aos seus postes ou aos telhados das casas. As luzes domésticas pendiam do teto ou tinham um plugue para ligar a tomada. Ao longo da história de Imber, várias pessoas espertas tinham tentado inventar uma luz transportável, mas sem êxito. Uma vez, um homem tinha conseguido incendiar a ponta de uma vara de madeira encostando-a ao disco do fogão elétrico. Atravessara a cidade correndo com a vara em chamas, tencionando utilizá-la para iluminar o caminho. Mas quando chegou aos montes de lixo, a tocha já tinha apagado. Outras pessoas aproveitaram a sua ideia. Uma mulher que vivia na rua Deadlock, muito perto da fronteira da cidade, conseguiu entrar nas regiões desconhecidas com uma vara em chamas. Mas a vara ardeu rapidamente. Antes dela chegar longe, a chama queimou-lhe as mãos e ela atirou-a no chão. Todas as pessoas que tentavam penetrar nas regiões desconhecidas regressavam dentro de poucas horas, tendo fracassado na sua expedição. Lina e Clary ficaram à porta aberta da estufa vendo Sadie encaminhar-se lentamente na direção da cidade. Quando ele se aproximou dos montes de lixo, 2 guardas que estavam sentados no chão puseram-se de pé. Aproximaram-se de Sadie e agarraram-no pelos braços, um de cada lado. Oh, disse Clary. Aqueles guardas andam sempre à procura de confusão. Mas Sadie não violou nenhuma lei, disse Lina. Não importa. Precisam de qualquer coisa para fazer. Vão se divertir lhe pregando um susto, disse Clary. Um dos guardas estava acenando com o dedo a Sadie e lhe dizendo alguma coisa numa voz tão alta que Lina quase conseguia ouvir o que dizia. Pobre homem, disse Clary com um suspiro. É a 4ª pessoa este ano. Os guardas agora acompanhavam Sadie, um de cada lado. Entre eles, Sadie parecia um homem pequeno e sem forças. O que acha que existe nas regiões desconhecidas, Clary? Clary fitou o chão, onde a luz da estufa lançava as sombras compridas e estreitas de ambas. Não sei. Nada, eu acho. E acha que Imber é a única luz no mundo escuro. Clary suspirou. Não sei, disse. Olhou longamente para Lina. Os seus olhos, pensou Lina, pareciam um pouco tristes. Eram de um castanho muito escuro,
quase da cor da terra do canteiro do jardim. Clary meteu a mão no bolso e tirou alguma coisa. Olhe, disse. Na palma de sua mão havia um feijão branco. Algo nesta semente sabe como fazer um pé de feijão. Como é que sabe? Não sei, disse Lina, olhando fixamente para o feijão duro e achatado. Sabe, porque contém vida, disse Clary. Mas de onde vem a vida? O que é a vida? Lina via que as palavras borbulhavam na cabeça de Clary. Tinha os olhos brilhantes, as faces coradas. Tome o exemplo de um candeeiro. Quando se liga, ganha vida, por assim dizer. Acende-se. Isso é porque está ligado a um fio que está ligado ao gerador que está produzindo eletricidade, mas não me pergunte como. Mas uma semente de feijão não está ligada a nada. Nem às pessoas. Não temos tomadas e fios que nos liguem a geradores. O que faz funcionar as coisas vivas encontra-se, de alguma forma, dentro delas, disse. Franziu a testa e as suas sobrancelhas transformaram-se num único traço escuro por cima dos olhos. O que eu quero dizer, acrescentou por fim, é que acontece algo que nós não compreendemos. Dizem que os construtores fizeram a cidade. Mas quem fez os construtores? Quem fez a nós? Penso que a resposta deve estar em algum lugar fora de Imber. Nas regiões desconhecidas? Talvez. Talvez não. Não sei. Disse e esfregou as mãos num gesto que significava, vamos lá voltar ao trabalho. Clary, sabe o que eu penso? Disse Lina rapidamente. O coração começou a bater mais depressa. Nunca tinha contado isto a ninguém. Na minha cabeça vejo outra cidade. Lina olhou para Clary, para ver se ela ia rir dela ou sorrir de uma forma demasiado compreensiva. Clary não o fez e ela continuou a falar. Não é como Imber, é branca e brilhante. Os edifícios são altos e parece que faíscam. Tudo está iluminado, não só dentro dos edifícios, mas em volta deles também, até mesmo no céu. Eu sei que é só a minha imaginação, mas dá a sensação de ser real. Eu penso que é real mesmo. Clary disse, e depois perguntou, e onde seria essa tal cidade? Isso é que eu não sei. Ou como chegar lá. Penso que há uma porta num lugar qualquer, talvez nas regiões desconhecidas, uma porta que dá para fora de Imber e depois, para lá da porta, há uma estrada. Clary encolheu os ombros. Não sei, disse. Tenho que voltar para o trabalho. Mas olha, toma isto, disse e passou para as mãos de Lina a semente de feijão. Tirou um vaso pequeno de uma prateleira, encheu-o com terra e também deu a Lina. Coloque o feijão aqui dentro e regue-o todos os dias, disse. Não parece prestar para nada. É como uma pedrinha branca, mas dentro dela há vida. Deve ser uma espécie de pista, não lhe parece? Se ao menos conseguíssemos descobrir como. Lina aceitou a semente e o vaso. Obrigada, disse. Queria dar um abraço em Clary, mas não o fez para não embaraçá-la. Em vez disso, disse-lhe adeus e voltou a correr para a cidade. Capítulo 5. Na Rua Knight. A vovó estava com a mente cada vez mais confusa. Lina chegava em casa à noite e ia encontrá-la revistando os armários da cozinha rodeada por latas e frascos destampados ou puxando as roupas de cama para trás e tentando levantar o colchão com os seus braços magricelas. Era uma coisa importante, dizia. A coisa que se perdeu. Mas se não sabe o que era, dizia Lina, como é que vai saber o que é quando a encontrar? A vovó não tentava responder a esta pergunta. Enxotava Lina com as mãos e dizia, deixa estar, deixa estar, deixa estar, e continuava a procurar. Ultimamente, a senhora Murdo passava uma grande parte do tempo sentada à janela da casa delas em vez de ficar na sua. Dizia a vovó que vinha só lhe fazer companhia. Eu não quero que ela venha me fazer companhia, queixava-se a vovó a Lina e Lina dizia. Talvez ela se sinta sozinha, vovó. Deixe-a vir. Lina gostava bastante de ter a senhora Murdo lá em casa. Era um bocadinho como ter uma espécie de mãe. Ela não se parecia nada como a mãe de Lina, que era uma pessoa sonhadora e distraída. A senhora Murdo parecia uma mãe, mas de um tipo muito diferente. Fazia-as tomar um bom desjejum todas as manhãs, normalmente, batatas com molho de cogumelos e chá de beterraba. Punha os comprimidos de vitaminas de cada pessoa numa fila ao lado do prato e verificava se os tomavam. Quando a senhora Murdo estava lá em casa, os sapatos eram arrumados no lugar, tudo o que se entornava em cima dos móveis era limpo e Poppy andava sempre com roupas asseadas. Lina podia ficar sossegada quando a senhora Murdo estava por perto. Sabia que havia alguém tomando conta de tudo. Todas as semanas, Lina, como todos os trabalhadores entre as idades de 12 e 15 anos, tinha a quinta-feira de folga.
Numa dessas quintas-feiras, quando estava na fila do mercado da Praça Gar na esperança de conseguir arranjar um saco de nabos para o jantar dessa noite, escutou uma conversa perturbadora entre duas pessoas que estavam atrás dela. O que eu queria, dizia uma das vozes, era tinta para minha porta da rua. Já não é pintada há muitos anos. Está cinzenta e com a tinta descascando, horrível. Ouvi dizer que uma loja na rua Knight tinha tinta. Eu gostaria de arranjar tinta azul. Azul seria bonito, disse a outra voz, num tom sonhador. Mas quando cheguei lá, continuou a primeira voz, o homem disse que não tinha tinta, nunca tinha tido tinta. Um homenzinho desagradável. Só tinha uns lápis de cor. Lápis de cor. Lina já não via lápis de cor em nenhuma loja há séculos. Uma vez tinha tido 2 lápis vermelhos, um azul e um castanho. Pintara com eles até ficarem tão pequenos que não conseguia segurá-los na mão. Agora, só tinha um lápis dos normais, que estava se gastando muito rapidamente. O que mais queria era ter lápis de cor para fazer os desenhos da cidade imaginária. Tinha a sensação de que era um lugar cheio de cor, embora não soubesse de que cores seria. Havia outras coisas, é claro, em que poderia gastar melhor o dinheiro. O único casaco que a vovó tinha estava cheio de buracos e com as costuras se desfazendo. Mas a vovó raramente saía, pensou Lina. Ou estava em casa ou na loja. Não precisava mesmo de um casaco novo, não é? Além disso, quanto poderiam custar uns lápis? Era bem capaz de ter dinheiro para comprar um casaco para a vovó e ainda alguns lápis. Por isso, nessa tarde dirigiu-se à rua Knight. Levou Poppy. Ela já sabia andar de cavalinho, enlaçava as pernas em volta da cintura de Lina e agarrava-lhe o pescoço com os seus dedinhos fortes. Na rua Budloy, havia longas filas de pessoas com as suas trouxas de roupa suja nas lavanderias. Os lavadores mexiam as roupas nas máquinas de lavar com varas compridas. Em tempos idos, as próprias máquinas é que davam voltas na roupa, mas nenhuma funcionava mais. Lina virou para a rua After, onde os 4 lampiões ainda estavam avariados e havia uma equipe de construção consertando um telhado parcialmente caído. Orly Gordon chamou-a do alto de uma escadinha e Lina olhou para cima e acenou-lhe. Mais à frente passou por uma mulher que andava vendendo cordas e barbantes e por um homem que levava uma carroça cheia de cenouras e beterrabas para os armazéns de mercearias. Ao canto, um grupo de crianças pequenas brincava com uma bola de trapos. Hoje, as ruas estavam muito movimentadas. Andando depressa, Lina furava por entre as pessoas. Mas ao entrar na rua Otterville viu algo que a fez andar mais devagar. Havia um homem aos gritos nas escadas da Câmara de Reuniões e juntara-se uma multidão à sua volta. Lina aproximou-se e quando viu quem era sentiu um baque no peito. Era Saad Merhal. Agitava os braços de um modo estranho e tinha os olhos arregalados. Saía-lhe uma torrente de palavras da boca, numa voz acelerada e aguda. Eu estive nas regiões desconhecidas. Berrava. Não há nada, nada, nada lá. Acharam que alguma coisa lá fora poderia nos salvar. Só há escuridão e monstros, escuridão e terríveis buracos profundos, escuridão a perder de vista. As ratazanas são do tamanho de casas. As rochas são afiadas como navalhas. A escuridão nos tira o ar. Não há esperança para nós lá fora. Oh não! Não há esperança. Não há esperança. Continuou a falar desta maneira durante algum tempo e depois tombou no chão. As pessoas que estavam a ouvi-lo olharam umas para as outras e abanaram a cabeça. Enlouqueceu. Lina ouviu alguém dizer. Sim, completamente, disse outra pessoa. Subitamente, Saad voltou a pôr-se de pé e continuou com a sua terrível gritaria. A multidão recuou um passo. Algumas pessoas afastaram-se às pressas. Outras aproximaram-se de Saad, falando num tom de voz calmo. Agarraram-lhe o braço e levaram-no pelas escadas abaixo, ainda aos gritos. Quem é? Quem é? Disse Pope na sua vozinha aguda e penetrante. Lina afastou-se daquele triste espetáculo. Chiu, Pope, disse. É um pobre desgraçado. Não está se sentindo bem. Não olhe. Encaminhou-se para a rua Knight, que era paralela à Praça Greengat. Na rua, um homem com cabelo fino estava sentado no chão tocando flauta feita de um pedaço de cano e 5 ou 6 crentes rodeavam-no, batendo palmas e cantando. Em breve, virá em breve, cantavam. O que viria em breve? Isto era o que Lina perguntava a si própria, mas não parou para fazer a pergunta a ninguém. Passadas 2 esquinas, chegou a uma loja sem tabuleta na vitrine. Devia ser esta, pensou. A princípio, pareceu-lhe estar fechada. A vitrine encontrava-se às escuras.
mas a porta abriu-se quando ela a empurrou e uma campainha ligada ao puxador tilintou. Dos fundos da loja veio um homem de cabelo preto com dentes grandes e um pescoço comprido. Sim, disse ele. Lina reconheceu-o logo. Era o homem que tinha mandado uma mensagem para o presidente no seu primeiro dia de trabalho. Chamava-se Oper. Não, Looper, era isso. Tem lápis à venda? Perguntou ela. Parecia improvável. As prateleiras da loja estavam praticamente vazias, à exceção de algumas resmas de papel usado. Pope contorceu-se às costas de Lina e choramingou. Às vezes, disse Looper. O choramingar de Pope transformou-se num choro desatado. Está bem, pode descer para o chão, disse-lhe Lina. Colocou-a no chão, onde ela deu uns passos pouco seguros. O que eu gostaria de ver, disse Lina, eram os seus lápis de cor. Se tiver. Temos alguns, disse Looper. São um pouco caros, acrescentou. Sorriu, pondo à mostra os dentes salientes. Poderia vê-los, disse Lina. Ele foi ao compartimento nos fundos da loja e regressou pouco depois com uma pequena caixa, que pousou em cima do balcão. Tirou-lhe a tampa. Lina debruçou-se para olhar lá para dentro. Dentro da caixa havia pelo menos uma dúzia de lápis de cor, vermelho, verde, azul, amarelo, púrpura, cor de laranja. Nem sequer tinham sido afiados uma única vez, as pontas estavam rombas. Tinham borrachas na outra ponta. O coração de Lina pôs-se a bater mais depressa. Quanto custam? Perguntou ela. Provavelmente são caros demais para você, disse o homem. Talvez não, disse Lina. Eu tenho emprego. Ótimo, ótimo, disse o homem, sorrindo mais uma vez. Não vale a pena se ofender. Pegou no lápis amarelo e rodou-o entre os dedos. Cada lápis, disse, custa $5. $5. Por 7 comprava-se um casaco velho e remendado, mas quente. É muito caro, disse Lina. Ele encolheu os ombros e começou a pôr a tampa na caixa. Mas talvez. Lina pensava a toda velocidade. Deixe-me olhar outra vez para eles. Mais uma vez. O homem levantou a tampa e Lina debruçou-se sobre os lápis. Pegou um. Estava pintado de azul forte e na ponta romba via-se a pinta azul do grafite. A borracha cor-de-rosa tinha uma banda de metal brilhante a segurá-la. Era tão bonito. Eu podia comprar só um, pensou Lina. Depois, podia poupar mais um bocadinho e comprar um casaco para a vovó no mês que vem. Decida-se, disse o homem. Tenho outros clientes que estão interessados, se você não está. Está bem. Levo um. Não, espere. Era como fome o que sentia. Como quando às vezes a sua mão se estendia, sem ela querer, para agarrar um pedaço de comida. Era um impulso forte demais para poder resistir. Levo 2, disse e sentiu-se atordoada, quase como se fosse desmaiar, ao pensar no que estava fazendo. Que 2? Disse o homem. Havia mais cores naquela caixa de lápis do que em toda a cidade de Imber. As cores de Imber eram todas parecidas, edifícios cinzentos, ruas cinzentas, céu negro. Até mesmo as cores das roupas das pessoas estavam desbotadas com o uso e eram verde-lama e vermelho ferrugem e azul acinzentado. Mas estas cores eram tão vivas como as folhas e as flores na estufa. A mão de Lina pairava sobre os lápis. O azul, disse ela. E o amarelo. Não, o. O homem pigarreou, impaciente. O verde, disse Lina. Levo o azul e o verde. Tirou-os da caixa. Tirou o dinheiro do bolso do casaco. Entregou-o ao homem e meteu os lápis no bolso. Agora pertenciam-lhe. Tinha uma sensação de alegria intensa e desafio. Voltou-se para sair e foi quando viu que a irmã já não estava na loja. Pope! Gritou. Girou sobre si mesma. Viu minha irmãzinha sair. Perguntou ao homem. Viu para que lado foi. Ele encolheu os ombros. Não reparei, disse. Lina correu para a rua e olhou para ambos os lados. Viu muitas pessoas, algumas crianças, mas não Pope. Dirigiu-se a uma mulher de idade. Viu uma menina pequena, um bebê, andando sozinha, com um casaco verde, com capuz. A mulher velha olhou para Lina com um olhar mortiço e abanou a cabeça. Pope. Chamou Lina. Pope. A sua voz era um grito. Uma menina assim tão pequena não podia ter ido longe, pensou. Talvez na direção da Praça Greengate, onde havia mais pessoas circulando. Lina desatou a correr. E depois as luzes tremeluziram uma vez, tremeluziram outra vez e se apagaram. A escuridão ergueu-se à sua frente como um muro. Tropeçou, equilibrou-se e deixou-se ficar imóvel. Não conseguia ver absolutamente nada. Ouviram-se gritos de alarme por toda a rua e depois fez-se silêncio.
Lina estendeu os braços. Estava de frente para a rua ou para um prédio. Invadiu-a uma sensação de terror. Não devo me mexer, pensou. As luzes voltarão a se acender dentro de poucos segundos, sempre voltam. Mas pensou em Poppy, sozinha naquela escuridão, e sentiu as pernas falharem. Tenho que encontrá-la. Deu um passo. Como não esbarrou contra nada, deu mais um passo e os dedos da sua mão direita bateram contra alguma coisa dura. A parede de um prédio, pensou. Com a mão contra a parede virou-se para a esquerda e deu mais um passo. Depois, subitamente, sua mão tocou o ar vazio. Devia estar na Rua Dedlock. Ou será que já tinha passado a Rua Dedlock? Não conseguia manter na mente uma imagem clara das ruas. A escuridão não parecia encher apenas a cidade à sua volta, mas também a sua cabeça. Com o coração batendo com força no peito, esperou. Voltem luzes, implorou. Por favor, voltem. Queria chamar Poppy, dizer-lhe para que não se mexesse, que não tivesse medo, ela já ia buscá-la. Mas a escuridão esmagava-a e não era capaz de encontrar a própria voz. Mal conseguia respirar. Queria arrancar a escuridão dos olhos, como se ela fosse as mãos de outra pessoa. Ouvia sons abafados à sua volta, gemidos, um arrastar de pés. À distância, alguém gritou de uma forma incoerente. Quantos minutos já teriam se passado? O corte de energia mais longo durará 3 minutos e 14 segundos. Este estava certamente demorando mais tempo. Poderia suportá-lo bem se estivesse sozinha. Era a ideia de Poppy, perdida, que não conseguia aguentar, e perdida porque Lina tinha prestado mais atenção a uma caixa de lápis. Tinha sido egoísta e gananciosa, e agora estava tão arrependida. Obrigou-se a avançar mais um passo. Mas depois pensou, e se estiver me afastando de Poppy? Começou a tremer e sentiu uma sensação de alguma coisa afundar e dissolver-se dentro dela, o que significava que estava prestes a chorar. Sentiu as pernas moles como papel molhado e deixou-se escorregar para o chão até ficar sentada no passeio, com a cabeça pousada nos joelhos. Tremendo, com um redemoinho de terror sem palavras na cabeça, esperou. Passou-se um tempo infinito. Ouviu um gemido em algum lugar à sua esquerda. Uma porta fechou-se com estrondo. Alguns passos, que pararam logo. Na cabeça de Lina pairava o princípio da pior pergunta. E se as luzes nunca? Abraçou os joelhos com força e obrigou-se a não terminar a pergunta. As luzes voltarão, disse a si própria. As luzes voltarão, voltarão. E, subitamente, voltaram. Lina pôs-se de pé num salto. Ali estava a rua mais uma vez e as pessoas olhando para cima com a boca aberta. A toda volta, as pessoas começaram a chorar, a gemer ou a rir de alívio. Depois, de repente, todos se apressaram para ir para a segurança dos seus lares, para o caso das luzes voltarem a se apagar. Lina correu na direção da Praça Greengate, detendo todas as pessoas que passavam. Viu uma menina pequena sozinha, mesmo antes das luzes se apagarem. Perguntava: de casaco verde com capuz? Acrescentava, mas ninguém lhe prestava atenção. No lado da praça onde ficava a Rua B havia algumas pessoas falando todas ao mesmo tempo e gesticulando. Lina correu para elas e fez a sua pergunta. As pessoas pararam de falar e fitaram-na. Como é que poderíamos ter visto alguém? As luzes estavam apagadas, disse Nami Proggs, uma mulher idosa muito pequenina, tão curvada que tinha que virar a cabeça de lado para olhar para cima. Lina disse: não, ela desapareceu antes das luzes se apagarem. Saiu de junto de mim. Talvez tenha vindo nesta direção. Não se deve tirar os olhos de um bebê, ralhou Nami Proggs. Tem de se estar sempre vigiando os bebês, disse uma das mulheres que tinha estado a cantar com os crentes. Mas uma outra pessoa disse: um bebê? De casaco verde. E dirigiu-se para a porta aberta de uma loja e perguntou: aquele bebê está aí? E da porta veio uma pessoa com Poppy pela mão. Lina correu na sua direção e pegou-a no colo. Poppy pôs-se a chorar. Já está tudo bem, disse Lina, abraçando-a com força. Não se preocupe, queridinha. Só esteve perdida um instante. Agora está tudo bem. Eu estou com você, não se preocupe, acrescentou. Quando olhou para cima, para agradecer à pessoa que tinha encontrado Poppy, viu um rosto que reconhecia. Era Don. Estava como da última vez que o vira, mas tinha o cabelo mais desgrenhado. Vestia o casaco castanho grande demais que sempre usava. Ela vinha pela rua acima sozinha, disse ele. Ninguém sabia a quem pertencia, por isso eu a levei para a loja do meu pai. Pertence a mim, disse Lina. É minha irmã. Fiquei com tanto medo quando ela se perdeu. Pensei que poderia cair e se machucar,
ou ser atropelada ou... De qualquer maneira, muito, muito obrigada por tê-la recolhido. Qualquer pessoa faria o mesmo, disse Dawn. Franziu a testa e pôs-se a olhar para o passeio. Poppy tinha se acalmado e estava toda enroscada contra o peito de Lina com o polegar na boca. E o seu emprego? Como vai? Perguntou Lina. O sistema de canalizações. Dawn encolheu os ombros. Vai bem, disse. Interessante, de qualquer forma. Ela ficou à espera, mas parecia que era tudo quanto ele ia dizer. Bem, obrigada mais uma vez, disse ela. Pôs Poppy nas costas. Teve sorte que Dawn Arrow estivesse por perto, disse Nami Proggs, que tinha estado a observá-los com a cabeça de lado. É um rapaz de bom coração. Tudo o que se avaria na minha casa, ele conserta, disse. Seguindo Lina a manquejar, acenou-lhe com o dedo e acrescentou. Veja se vigia esse bebê com mais cuidado. Não devia deixá-la sozinha, acrescentou o tocador de flauta. Eu sei, disse Lina. Tem razão. Quando chegou em casa, deitou a irmã cansada na cama do quarto que partilhavam. A vovó estivera tirando uma soneca na sala da frente e nem dera conta do corte de energia. Lina disse-lhe que a luz tinha ido abaixo por uns minutos, mas não mencionou o desaparecimento de Poppy. Mais tarde, no seu quarto, com Poppy adormecida, tirou os 2 lápis de cor do bolso. Não eram tão maravilhosos como tinham parecido. Com eles na mão, recordou a sensação de desejo que sentirá naquela loja empoeirada e a essa sensação misturavam-se o medo, a vergonha e a escuridão.